E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com você pela próxima hora aqui batendo um papo hoje com o jornalista, produtor cultural, sinto muito, escritor Léo Vinhas. Tudo bem? Leonardo Vinhas? Tudo bem. Bem-vindo ao Francamente. A gente estava aqui no maior papo, quase a gente não começa o programa, né? Pois é, obrigado, Tainá. Obrigado por receber também. Olá, os ouvintes e aqueles também que nos assistirem. Os assistentes. Os nossos espectadores. Espectadores, boa. Olha, eu trabalhei em televisão 10 anos e não lembrava dos espectadores. Também não lembrava, estamos na mesma. Mas muito obrigado, é um prazer estar aqui. A gente estava aqui, gente, no maior tricô aqui, conversando, se conhecendo agora, né? A gente estava trocando e-mails e agora se conhecendo pessoalmente, presencialmente e conversando um pouquinho sobre romantismo de ouvir músicas, né? Os suportes musicais que existiam, que havia uma época, galera, que era fita cassete, disco, CDs. Aliás, os seus CDs, você falou que tem uma coleção de CDs, eles duram. Eu tenho CDs que, assim, estão descascando. Eles duram. Alguns ficam, no tempo que eu morei na praia, alguns ficaram prejudicados. A umidade, a maresia destrói tudo, né? Então, você tem que ter móveis de altíssima qualidade para morar na praia e os seus CDs não vão sobreviver muito bem. Mas, de maneira geral, eu tenho hoje... Estou perto dos 1000 CDs. Né? Garoto. Na verdade, eu tinha ultrapassado isso, eu fiz várias limpas por uma questão de espaço. E eu posso garantir que desses quase 1000, 860, 870 estão em perfeito estado. Olha, tem um número ali, né? Você fez uma contagem, Sim, uma curadoria ali. Alguma coisa também se perdeu, né? Porque o CD ele tem um desgaste, sim. A promessa que fizeram pra gente, que a indústria fez de que o CD ia durar eternamente, não. Um vinil melhor cuidado, ele dura melhor do que um CD otimamente cuidado. Mas ainda assim ele funciona e eu mantenho esse hábito de parar para ouvir música. Isso é uma coisa que eu faço quase que todos os dias, independente do que eu tenha, porque uma hora... Eu acho que a música, ela pode funcionar assim, como plano de fundo de várias coisas, é natural, mas eu acho que a música, ela pede um tempo, como toda arte. Eu acho um crime você assistir um filme na sua casa usando o celular ao mesmo tempo. É um desrespeito com todas as pessoas envolvidas ali. Pessoa aqui guardando o celular. E eu vejo o mesmo pra música. Eu acho que entrar nesse mundo da música, ele é tão psicodélico quanto uma experiência com substâncias que alteram a consciência. Eu acho Mas a gente também está num momento, e não é de hoje esse momento, acho que a internet deixa isso mais inflamado, né? Que a gente tem que ser multitask, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a sensação que a gente está sempre perdendo uma informação, ela tá ali, né? Sim. Você está assistindo filme, ao mesmo tempo você está no celular, e ao mesmo tempo está conversando com alguém. Isso é quase que imposto, assim, né? De perder, estou deixando passar alguma coisa. E, na verdade, você deixa passar tudo, né? Você deixa passar tudo, porque qualquer experiência, para você vivenciar ela, você tem que estar presente. Né? Se você está viajando, não vou nem falar do universo da música, você está viajando e você está preocupado demais em filmar e fotografar, você só vai vivenciar essa viagem, entre aspas, quando você chega em casa para ver essas coisas, porque você não está presente naquele momento ali, entendendo aquilo que você está vivenciando. O próprio nome da expressão tecnologia móvel já mostra um pouco o erro da coisa, né? Porque ela se tornou móvel, ela acompanha você em todo lugar que você vai, e aí ela passa a guiar o seu comportamento. Você já não usa mais a tecnologia para aprimorar alguma coisa, é a tecnologia quem está usando você para se adequar a algum padrão de comportamento esperado. E no fim você está fazendo tudo ao mesmo tempo, ficando cada vez mais ansioso, e essa ansiedade se retroalimenta. Você fica achando que, como você está fazendo muita coisa e não está fazendo o suficiente, você fica mais ansioso ainda por fazer mais, aí você consome mais e consome com cada vez menos qualidade. E eu acho que uma boa parte do que eu faço no meu trabalho como produtor cultural é tentar ir contra isso. Né? É difícil e não gera números superlativos, né? Então aqui certamente a gente não vai poder falar de milhões de visualizações, milhões de audições, porque não é esse o universo,
mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso também, se esse volume todo é natural, se esse volume todo faz sentido. E como Né? ele está sendo construído, a que preço ele está sendo construído também, né? E, em nome da arte e da cultura, né? Porque não é mais sobre isso. Um festival de música não é mais sobre arte e cultura, né? É sobre Exatamente. comportamento, essencialmente. Exatamente. E as curadorias são orientadas por comportamento. E quando se fala da experiência de um festival, quase toda a experiência que você vai ver vai estar associado a alguma ativação de marca. Sim. Tudo bem, a gente sabe que eventos desse porte para acontecer precisam da presença da iniciativa privada. Você não consegue viabilizar se você não tiver patrocinadores ou apoiadores de alguma maneira. Mas quando você reduz ele à ideia única de funcionar em torno da marca, ou em torno do produto, ou em torno daquele comportamento que vai justificar a aquisição do produto, eu acho que você já não está falando mais de cultura, você está falando de publicidade. Sim, sim, eu acho que esse lugar se confundiu, né? Principalmente agora no TikTok, você tem que atingir a pessoa com 30 segundos, com 15 segundos. Eu acho que a publicidade ela vem mais forte do que o conteúdo artístico ali produzido, né? Sim, e a arte, de maneira geral, ela demanda o envolvimento. Alguns meios, alguns veículos têm isso mais claro. O livro é um deles. Você precisa de um momento de silêncio, de imersão no livro. Não importa, pode ser uma leitura ligeira, mas você precisa daquele momento ali. Mas esse mesmo momento ele tem que existir em todas as coisas. Né? Um filme só vai te impactar se você se permitir entrar no universo do filme. Né? Acho que era o Luchino Visconti, o cineasta italiano, que ele dizia que o cinema é algo que você assiste na vertical, porque você está olhando ali para a tela de cima, Aham. no escuro e em silêncio. Enquanto que a televisão você vê na horizontal, no claro e com ruídos. Né? Então, essas eram as diferenças muito grandes que você tinha das duas experiências. Na música tem isso também. Você entrar naquele. Quantas vezes as pessoas que compravam disco físico antes, você comprava um disco na primeira audição, não sei, não gostei tanto. Mas não era tão barato. Então você tinha que voltar, ouvir uma vez, ouvir duas, ouvir três. Fazer jus àquele investimento que você fez. E você começava a descobrir, você fala, nossa, poxa, eu acho que na verdade tem muita coisa boa ali. Né? Essa relação que quando você se permitir um tempo, porque nem tudo se revela de imediato. Né? Claro, tem coisas que sim, tem coisas que vão te fisgar pela primeira vez, porque tem um gancho muito forte, ou porque a qualidade realmente é fora da curva, mas tem coisas que precisam de tempo para você até entender e assimilar aquilo que você ouviu ou que assistiu. Um dos meus discos preferidos, que é o Circuito, do My Morning Jacket, foi exatamente isso. Eu pedi para um amigo trazer o disco da Europa quando ele viajou. Eu só conhecia por uma música de YouTube, né? Estamos falando aí de uns 15 anos atrás. Que é uma época que o YouTube só tinha memes de gatinhos, Sim. videocassetadas, né? E as bandas começaram a colocar alguns conteúdos ali, né? E para você ver um clipe, você tinha que esperar ele buferizar. Sim. Porque ele ficava carregando, né? E eu tinha visto, eu tinha ficado assim, super impressionado. E quando esse amigo trouxe o disco para mim, a primeira vez que eu vi, eu falei, puta, gastei 17 euros num disco bem mais ou menos. Né? Parece um refugo de progressivo e tal. Hoje, assim, se você falar qual dos 5 discos da sua coleção que você salvaria, esse daí estaria, se não fosse o primeiro, estaria entre os 3 primeiros, com certeza. Porque é um disco incrível, que eu precisei ouvir mais vezes e eu falo, cara, ele fala comigo em muitas formas. Ele fala nas composições, ele fala nos silêncios, ele fala na letra, né? Mas na primeira audição, como era um disco de faixas longas, um disco de climas, e eu estava esperando só algo muito parecido com aquele single que eu tinha escutado, eu não consegui experimentar isso. Sim. Então esse espaço da surpresa a gente foi matando. Para algo nos surpreender hoje, tem que ser tudo muito espalhafatoso, né? Visualmente espalhafatoso, sonoramente espalhafatoso, mas faço até um convite para quem está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Pega no Spotify, seleciona aí uma hora de músicas compostas nos últimos 3 ou 4 anos. Você não vai conseguir ouvi-las, né, de grandes hits assim, por causa do padrão de produção e dessa coisa de ser tudo excessivo. Você não tem variações, não tem modulações. Porque hoje é isso que o pessoal está atrás. Tem que ter um gancho muito forte. E esse gancho fica muito vinculado a alguma pauta de redes sociais no momento. Quando isso passa, tudo bem que o caráter da música pop é ser passageiro também, mas a gente tem aí pelo menos
6, 7 décadas de música pop pra gente saber que tem coisa que sobrevive a esse lado Muitas passageiro. coisas, né? A gente teve, sei lá, Michael Jackson, por exemplo, é uma Exatamente. coisa que me ocorre que é pop e atemporal. Exatamente. Curiosamente, a Madonna não, né? Se você pensar, a Madonna não resistiu ao teste do tempo, apesar de ter sido Sim. essencial, né, dentro do cenário pop, mas quando você escuta hoje é só datado, que é algo que não acontece com o Michael Jackson. Sim, o Michael Jackson não sou datado, a Madonna já tem mais esse lugar, ela até num trabalho mais recente tem uma tentativa aí de se linkar a novas vozes, né, do pop, mas ela não é tão grandiosa quanto já foi ali nos anos 80, 90, né, trazendo todo aquele impacto, inclusive visual, né, que a Madonna tinha muito isso Sim, também, né, sim. desse impacto visual. Você escuta discos da primeira à última faixa, que é uma coisa também que se Escuto. perdeu, né? Escuto. Isso daí Essa construção eu acho muito foda, assim, eu tenho o maior respeito pelo artista que tem ainda mantém. A gente tá numa era de singles, né? Sim. Antigamente você lançava o disco inteiro, escolhia uma música que ia tocar na rádio, que era o carro-chefe para vender disco, né? Ou para vender shows, mas tinha um disco ali, né? Tinha uma escolha, uma lógica aquilo, né? E hoje se perdeu, né? A galera lança single e tem vários singles que saem que não necessariamente estão dentro de discos, né? Sim. Era o começo da música pop, ele tinha muito disso. Nos 50, 60, você ainda tinha a cultura do single muito forte, que foi algo que principalmente os Beatles mudaram, né? Quando já numa época daquela virada psicodélica, ainda antes do Sgt. Peppers, mas eles já traziam essa ideia do disco ter um conceito mais definido. Ainda não era a questão de álbum conceitual, de ópera rock que vieram depois, mas quando chega no Sgt. Peppers ou no Pet Sounds do Beach Boys, você tem aí álbuns conceituais e o formato álbum sendo maior do que o single, né? Então o single gradativamente começa a perder peso. O Led Zeppelin foi uma banda que inclusive rompeu com isso, que se recusou a lançar singles. Então a gente passou dos anos 70 até aí os anos 2000 e pouco, 2010, com o single tendo muito pouca força no mercado brasileiro, força nenhuma, ele não existia. Mas agora voltou, quer dizer, a gente voltou no começo da história da música pop, então não sei se eu tô sendo agressivo falando isso, mas quando você fala que você tá voltando em algo que aconteceu 70 anos atrás, é um retrocesso. Eu entendo que é um retrocesso na maneira de ouvir disco, porque você deixou de registrar momentos criativos, né? Porque você tem aquela coisa do álbum sendo um retrato daquele momento do artista. Sim. Né? Se você for pegar alguém que tem uma discografia mais longa, de qualquer gênero, você pode pegar, sei lá, o Neil Young, como você pode pegar, vamos pensar em alguém de um universo totalmente diferente, um Kraftwerk, né, que lançava discos, inclusive, muito espaçados, 5, 6 anos entre um disco e outro, enquanto que o Neil Young, às vezes, lançava 2 num ano. Mas você olha a diferença de momento que eles estão criando, a evolução da banda, e até por isso esses artistas criaram uma obra que se sustenta, porque tem tempo de maturação. Quando você entra nessa coisa do single, você não está construindo maturidade, você está fazendo peças muito curtas e para uso muito imediato, né? Então o álbum ajudava a perpetuar aquele momento das canções, né? E que hoje se perdeu muito. Mas eu gosto muito dessa experiência do álbum, nos discos que eu produzo. Uma das coisas que eu mais gasto tempo, além da curadoria, lógico, é na sequência das faixas. Eu testo várias sequências, porque tem essa questão de que o cara que vai ouvir pelas plataformas de streaming, ele precisa ter a atenção dele fisgada, só que você precisa ter dinâmicas na audição. Isso sempre existiu na coisa de discos, né? Mas com as plataformas de streaming que a pessoa, se ela não cansa, ela usa o botão do skip na hora, e é o recurso mais usado do Spotify. O Spotify divulgou isso, de passar a faixa. As pessoas não têm paciência de ouvir até o final. Mas é que o Spotify é um pouquinho arrombado, porque ele não deixa você ouvir o disco na ordem. Eu não consigo ouvir disco na ordem no Spotify. Eu fico putaça com isso, porque ele me apresenta uma ordem que eu não entendo a ordem. Às vezes eu coloco um artista, quero ouvir o disco da primeira à última faixa no Spotify. E aí eu não consigo vencer. Pode ser porque eu sou uma pessoa de idade e, né, tenho uma certa dificuldade com tecnologia? Sim, pode ser. Porém, quando ele apresenta o artista, eu não sei se o critério dele são as faixas mais ouvidas, eu não sei São qual. as faixas mais ouvidas, mas aí você tem que entrar na discografia do artista, clicar no disco, e aí você
fazer a audição do disco mesmo. É o jeito de você ouvir o disco na Mas íntegra. tem algum botão no meu que tá apertado ali que ele não deixa eu ouvir da faixa 1. Ele coloca Tem o essa disco. configuração. É. Tem a configuração que fica só em modo aleatório. Aqui, ó, 40 anos, a gente tá aprendendo a usar o quê? O Spotify, né, minha gente? Francamente, tá lá, mas não sei o que coloco, tá? Porque eu não sei usar. Eu sou Mas mais velho que você e eu tô sabendo usar o Spotify. Então a idade não justifica isso. justifica sim. Léo, quero falar de você. Aquelas, né? Agora vem o momento fofocas. Quando a gente está falando dessa imersão, né, no consumo de música e tal, você é jornalista, aí escritor, aí produtor cultural. Sim. Qual foi o momento que você cometeu essa loucura na sua vida, assim? De vou trabalhar com arte, cultura, vou trabalhar na gravação de discos, vou Olha, eu acho que essas me decisões da vida, comprometer com isso. elas nunca começam de uma forma muito consciente, né? Você toma depois uma confirmação mais consciente. É um pouco como aquela coisa da religião católica, né? Te batizam, você nem sabe o que está acontecendo. Aí depois você tem a crisma. Ó, você confirma, né? Tudo bem que fazer isso com você criança não dá para confirmar muita Sim. coisa, mas enfim, né? Não vamos falar de teologia. Quando eu era adolescente, 16 anos, eu comecei a escrever sobre música em fanzines. Eu gostava muito de ler sobre música, eu sempre gostei muito de ler. E eu sou o mais novo de 5 filhos, né, na minha família. E os meus irmãos mais velhos, eles escutavam muita música, compravam a revista Bis, que para quem não conhece não era a única, mas era a principal, e era a melhor revista de música que tinha nas bancas na época. Essa era de curadoria, né? Que a gente tinha as revistas Sim. especializadas em música, em cinema, tinha 7 também, Exatamente. que eram as nossas referências de informação, não tinha... E era basicamente isso ou os grandes jornais. Sim. Se não fosse pelo caderno de cultura de um Estadão ou de uma Folha de São Paulo, as informações não chegavam. Né? Então, a MTV só surgiu nos anos 90. Né? Eu nasci em 78, então estamos falando, já era fim da minha adolescência quando a MTV foi surgir, e na minha cidade natal, Taubaté, a MTV não pegava. Ela era um canal UHF, ela demorou a ser disponibilizada, então não chegava em todas as cidades do estado de São Paulo, não chegava em muitas cidades do resto do Brasil e tal. Então era muito restrita a informação, mas eu adorava ler sobre música. E aí eu comecei a escrever num fanzine que outros 2 amigos fundaram. E quando eu vi, assim, a gente já estava envolvido produzindo show, né? Porque entrava muito aquela coisa. Hoje, quando você ouve falar a expressão do it yourself, está quase sempre associado a você decorar a sua casa, né? Ou alguma coisa ligada à moda. Mas o do it yourself, ele vem justamente da produção cultural, que é a ideia de que se não tem aquilo que você quer ver, ou ouvir, ou frequentar, você cria. Né? E o nosso foi isso, de uma maneira até bastante juvenil, né? A gente não pensou de uma maneira consciente, estamos usando o do it yourself, tipo, cara, não vem show para Taubaté. O que precisa para fazer um show, né? E quando a gente se deu conta, a gente estava trazendo bandas gringas, né? Porque passavam as turnês de bandas de hardcore pelo Brasil, bandas... Algumas pequenas, como Bambix e tal. Eu amo Bambix, até hoje. Já foi uns 3 shows do Bambix. Então, tinha isso. A gente levou Bambix para Taubaté, mas levamos bandas que eram tipo heróis musicais da nossa época, para nós que gostávamos de hardcore, tipo Down by Law, foi no show do Down by Law também. Lagwagon. A gente fez esses shows em Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, né? Era uma coisa de ir aprendendo. Claro que a gente fez várias roubadas, se ferrou, se endividou, teve que correr atrás de várias coisas. Panhou de agiota, tô brincando. Teve que correr da polícia, né? A gente organizou um show uma vez com uma banda argentina de punk chamada Bulldog, num boteco fubacento de Taubaté. E aí a gente descobriu no meio do show que, olha só, o bar não tem alvará, né? Na nossa cabeça, todo lugar que estava funcionando tinha alvará. O lugar não tinha nem alvará de funcionamento. Na verdade, o dono do bar nem documentos tinha, era foragido da polícia, né? Mas conseguimos fazer o show acontecer. 2 de nós ficaram conversando com o delegado, né? Foram levados para averiguações, enquanto os outros foram tocando o show ali. Nesse processo, eu entendi que eu gostava demais de estar envolvido também na criação cultural. Só que eu venho de uma família extremamente conservadora, uma família muito religiosa, de uma ética operária, que eu acho que é uma coisa que quem aqui de Jundiaí conhece bem, e que achava que trabalhar com cultura não é trabalho.
e que tinha que ir atrás de estabilidade, etc e tal, sem contar que aquela coisa, é tudo drogado, é tudo isso, é tudo aquilo. Então eu tinha um certo medo de assumir isso para mim, né? E sempre fiquei na periferia, escrevendo sobre música, mas não era meu ganha-pão. Eu trabalhava como professor de inglês e de português, e escrevia sobre música e fazia uma outra matéria do meu universo jornalístico. Depois produzia um show, fazia isso aqui, mas sempre tendo um outro trabalho. Até que eu passei por uma experiência profissional assim, extremamente desgastante, mas que me ensinou muito, que foi trabalhar no comitê organizador da Copa do Mundo, De que ano? de 2014. E depois daquela eu saí assim, tipo, eu falei, quer saber? Azar, eu vou fazer essa porra acontecer. Eu tenho ideia na cabeça. Tudo bem, não vai ser meu ganha-pão, ou talvez seja, não sei se vai dar certo, se não vai, mas eu vou acontecer porque eu não aguento mais ficar com isso na cabeça. Veio o famoso, cara, se eu morrer, vai ser mais um no campo das grandes ideias que nunca aconteceram, né? Dos grandes livros que nunca foram escritos, Sim. grandes discos que nunca foram feitos. Todo mundo tem. Tenho certeza que um monte de gente que tá ouvindo a gente já pensou, putz, eu queria fazer isso, ia ser do cacete. Eu aqui, ó, tenho grandes fracassos ainda para cumprir nessa vida. Exatamente isso, nem que seja para quebrar a cara. E eu tinha um projeto que eu queria fazer há muito tempo, que era de artistas brasileiros gravarem canções do rock e do pop latino-americano. Porque eu achava que era um jeito legal de apresentar isso, porque eu sempre gostei muito dessas coletâneas que saíam tanto do universo independente como mainstream, os discos tributo, por exemplo. Eu comprei quando eu tinha só uns 18, 19 anos, um tributo a Leonard Cohen. Eu nem conhecia o Leonard Cohen, mas nesse disco, nesse tributo tinha Nick Cave, tinha Pixies, tinha R.E.M., um monte de bandas que eu amava. Eu falava, cara, eu quero ouvir. E aí quando eu ouvi, eu falei, eu preciso conhecer o trabalho desse cara. Eu adorava isso de que os artistas que eu gosto me apresentassem música que eu nunca ouvi falar. Eu adorava isso dos discos tributo. E tinha outros discos que eram temáticos. Tem um que eu gosto bastante, que eu tenho, que é o Free the West Memphis Three, que é um disco feito para levantar fundos para a defesa de 3 garotos que eram adolescentes metaleiros que foram acusados de matar uma criança num ritual satânico. E não era, tipo, era um processo totalmente leviano. E aí o disco tem a Rollins Band, o Ed Vedder, El Seven, várias coisas assim, tudo dentro de uma ideia de fascismo cultural, né? Canções contra esse fascismo cultural, contra essa opressão cultural. Eu falo, puta, tem tantas coisas que acho que dá para fazer, e era uma época, em 2013, eu comecei a viajar muito pelo Screenel, que é o site com o qual eu colaboro desde o ano 2000. Comecei a viajar muito pelo Screenel cobrindo festivais, no Brasil e na América Latina. E eu comecei a ver tanta coisa boa, eu falava, cara, isso não chega nem nos espaços de discussão sobre música, não é nem no grande público. Porque esses espaços são viciados. A gente tem uma curadoria muito viciada na grande imprensa, nos blogs de música. Se você for ver os melhores do ano, as listas de melhores do ano, são sempre os mesmos 10 nomes em todo lugar. E eu não gosto disso, né? Claro que tem coisa boa ali, mas eu falo, tem que abrir esse universo. E eu falei, eu vou fazer um disco apresentando esse universo, eu vou chamar várias bandas brasileiras que eu conheci, que eu sei que os caras gostam de música latina, e vamos reinterpretar isso. Eu não sabia nem como começar. E uma coisa muito importante é que a gente tem também, culturalmente, o Brasil não se enxerga enquanto Latinoamérica ou Sul-América, Sim, né? O sim. brasileiro, ele não se enxerga nesse lugar. Se E- você falar de música latina, você vai pensar em todos os países, né? Em torno do Brasil, América Central, mas você não pensa no Brasil. Não, de forma alguma. E você, quando pensa no Brasil, você coloca um estilo musical. Música latino-americana é isso. É aquela coisa meio dançante, meio dançante, folclórica. exatamente, né? Que isso tem até uma história, assim, é muito ligado ao processo do imperialismo cultural, né? Principalmente no período pós-guerra, mas mais forte ainda na época da ditadura militar, de você começar a folclorizar o latino mesmo, para você criar algo risível e não ter mesmo esse sentimento de união, né? Se você for ver, o vilão latino ele sempre é ridicularizado, ele é caricato, né? E por isso que esse primeiro disco eu batizei ele de Somos Todos Latinos, né? Essa era a ideia, né? Brasileiros, tudo. A identidade latina é algo que é muito forte, principalmente nos países andinos, né? Mas quando você chega aqui nos países do Cone Sul, Argentina, Uruguai, eles já não têm isso tão forte, o Chile mais ou menos. O Chile é meio andino, é meio Cone Sul, então a coisa meio que se mistura. E o Brasil não se vê. O Brasil, ele
ele se sente mais próximo dos Estados É muito Unidos, louco isso, né? né, do que dos países vizinhos. E isso é uma coisa. Eu morei em fronteira, morei em Foz do Iguaçu por 3 anos. Tem pessoas que nasceram e cresceram em Foz do Iguaçu que jamais atravessaram para a Argentina e que falam: por que que eu tenho que ir para lá? Então, existe uma certa xenofobia arraigada que as pessoas não entendem, que não existem só na música, que as pessoas não percebem que ela está ali. Então, eu queria mesmo, eu sabia que, sendo com artistas independentes, o alcance era menor e tal, ainda que teve bastante repercussão, e curiosamente teve muita repercussão nos países vizinhos, mais do que aqui. Mais que no Brasil. Mas era essa a ideia. Eu falava, cara, acho que foi nesse momento em que eu decidi fazer esse disco, respondendo agora depois de muito tempo a sua pergunta, onde, embora eu já trabalhasse há mais de 20 anos com produção cultural, foi nessa hora que eu falei, eu não vou mais parar com essa história. Eu vou fazer. Porque antes era sempre não, esse é um negócio que eu faço de vez em quando. Ficava sempre na periferia dos sonhos ali, Sim. né? E por mais que eu fizesse, sei lá, cada 3 meses eu estava envolvido em alguma coisa, e durante um longo período da minha vida, toda semana eu estava produzindo artigos sobre música ou reportagens e tal, era sempre, não, isso é um hobby, isso é um negócio que eu faço pra mim, porque o meu trabalho não me satisfaz. Dava todo aquele discurso bem babaca. Uhum. Né? Até que chegou a hora, eu falei, não, cara, não, eu gosto disso, eu preciso fazer isso. Eu aprendi um monte de coisa trabalhando na Copa do Mundo. Se eu conseguir, claro que com muitas pessoas, se eu conseguir fazer uma Copa do Mundo desacreditada sair, eu consigo fazer esse disco acontecer. E saiu. E aí, depois desse disco e dessa decisão de olhar pra si e falar, tá, é isso, vambora, né? O que mudou pra você no seu trabalho, na relação com o teu trabalho de produção mesmo? Porque você faz o primeiro, e aí? E o passo seguinte, né? Olha, é igual tatuagem, né? Quem tem tatuagem vai saber Sim. isso. Você faz a primeira meio com medinho, você não sabe se você vai gostar, você tem medo de se Faz um lugar arrepender. discreto, né? E daqui a pouco, quando você vê, você já tá sonhando em fechar o braço. E é mais ou menos isso que aconteceu. Quando eu terminei o primeiro, eu me permiti curtir bastante ele, né? Curti todo o lançamento, curti as ramificações que ele teve e tal. Mas eu já não via a hora de fazer o segundo, né? A coisa já tinha virado um bicho que mordeu assim e infeccionou. Você teve um processo de pesquisa para fazer? Sim. Porque sim. imagino que, assim, no seu primeiro processo, imagino que deva ter ali conteúdo para uns 3 discos, assim, de casa. Sim. Teve um lado muito grande, assim, de você pensar tanto repertório como seleção de elenco e pensar no conceito que você queria trazer também, porque você tem que fazer recortes, senão o negócio vira um Frankenstein. Né? E teve o processo também de eu aprender o repertório técnico, porque até então eu não tinha noção de como conduzir uma mixagem, uma masterização, mesmo conversar de igual para igual. Se eu tivesse que chamar um técnico de som, um engenheiro de som, um produtor, eu não sabia o que pedir para ele. Eu sabia exatamente que tipo de som eu queria ouvir na minha cabeça, mas eu não sabia como explicar isso, né? Eu não tinha como fazer um briefing adequado. Então, a partir desse momento, isso foi uma das maiores mudanças. Eu precisei me instrumentar melhor. Eu precisei aprender mais sobre os processos de gravação, composição até, por mais que eu não seja músico, né, mas eu conheço teoria musical, estudei teoria musical. Então, porque eu comecei também a querer entrar cada vez mais na direção artística dos discos. Porque nesse primeiro tem uma canção que eu considero ela lamentável. Né? Confiei no artista, o artista entregou uma coisa horrorosa. E eu falei isso pra eles, eu falei, olha, tá um lixo, eu vou colocar no disco em respeito a vocês, mas tá um lixo, isso aqui tá horroroso. E o cara falou de uma maneira muito clara, ele falou, você não especificou, a gente fez do jeito que a gente queria. Sim, ele estava certo, né? Errado estava eu, como produtor, de não ter orientado. Então, mas precisa ter uma certa firmeza no propósito para você chegar e falar, sim, tá uma bosta isso aqui, não era isso. E tava, de fato tava. Então, no segundo, eu já fiz. O segundo eu fiz em parceria com um outro produtor da Colômbia, o Andrés Correa, que foi um tributo ao Paralamas do Sucesso. E aí era meio que o inverso, porque eu chamei bandas de 12 países para gravar canções do Paralamas. Porque o Paralamas era a banda brasileira que de fato conseguiu fazer essa ponte. Né? Ele gravou com o Paralamas gravou com Fito Paes, Charly Garcia, eles gravaram versões do Charly, do Soda Stereo, do Los Pericos, do Sumo, de várias bandas, e eles tocavam com muita frequência lá.
Eu tive uma namoradinha argentina, um rolinho lá, que é contemporânea minha, e ela falava, nos anos 90, quando o Paralamas vinha tocar aqui na Argentina, para nós era como o Guns vindo tocar. Era uma banda uma banda estrangeira tão grande quanto. Eles eram headliners de festivais e tal, e isso em todos os lugares. Tanto que quando eu fui contactar os artistas dos outros países para falar, olha, eu tô fazendo um tributo ao Paralamas, pô, cara, claro, Paralamas. E às vezes era muito legal que eu falava, olha, eu acho que você ficaria legal fazendo a versão dessa ou daquela música. Cara, não pode ser essa outra, porque essa tem a ver com a minha história pessoal com a banda. Então, realmente era uma coisa que a banda tinha penetrado lá. Só que como nesse eu tive um produtor parceiro, que era o Andrés Correia, que é um músico e também produtor, um cara que faz muitas coisas em Bogotá, isso foi muito educativo para mim, foi muito esclarecedor. Porque o Andrés ele já sabia, por ser músico, ele sabia fazer melhor essa direção artística, ele tinha também uma maneira de se relacionar com os artistas num lado menos fã, né, de falar de igual para igual, que isso como produtor é essencial, senão você não consegue trabalhar. Então, foi um trabalho que infelizmente quando ele saiu, coincidiu com o fim do meu primeiro casamento. Então eu acabei não aproveitando tanto o lançamento, porque assim, faltando 2 semanas, foi eu e a minha ex-mulher falando, não dá mais e tal. E eu, na época assim, era casamento terminando, o cachorro tinha morrido, meu carro tinha sido roubado, e eu tinha perdido 2 dos 3 empregos que eu tinha. Então eu falei, putz, né, tava fodido. Agora, né? Eu ainda falei pra minha ex, eu falei, olha, pelo menos até o disco sair, eu posso ficar aqui em casa que eu não tenho pra onde ir. Né? Ela falou, não, tudo bem, fica. E assim, você ficar 2 semanas com alguém que você acabou de se separar, é horrível. É horrível. Não recomendo isso pra ninguém. O casamento acabou e você ainda fica 2 semanas morando junto. É péssimo. Então, eu não curti o lançamento desse disco por uma questão pessoal. Mas quando eu olho pra trás hoje, eu vejo que foi o disco que mais me ensinou. Né? Então, então tinha todo um contexto ali, né? Coitado Exatamente. Do cachorro, inclusive. Coitado do cachorro. Tinha todo um contexto de aprendizado geral naquele momento da sua vida, né? Sim. E a partir desse disco, realmente, daí eu mudei muito a minha maneira de fazer. A partir daí eu acho que eu entrei no modo... Não tô dizendo que eu não errei mais. Eu acho que eu errei feio pelo menos 2 vezes depois ainda disso, né? E não tão feio em outras. Mas a partir daí eu acho que eu encontrei o meu jeito de trabalhar. Eu entendi como que funcionava melhor para mim. E, claro, cada trabalho você aprende mais. Claro. Né? Cada trabalho... E aí quando eu comecei ainda a trabalhar esses discos com distribuição digital, porque os primeiros eu ainda fazia só para download gratuito. As pessoas ainda consumiam muito MP3, as plataformas não eram tão fortes. Quando daí começou a ter essa onipresença das plataformas, aí já ficou diferente. Né? Aí eu tive que aprender questões de direitos legais e distribuição funcionando numa outra escala. E esse lado faz a diferença. Como que era isso para você? Porque assim, uma coisa, vou fazer um tributo ao Paralamas. Você não pega as músicas e fala, distribui aí para as bandas. Quero que você conte um pouquinho dessa parte, porque também é outro aprendizado que se tem, né? Com certeza. A questão de direitos autorais no Brasil é uma discussão antiga, porém recente, né? Essa história da gente ter acesso às informações, né? Hoje muito tá mais... não mais transparente, mas fica mais claro como funciona direitos autorais, ECAD, para quem vai procurar consegue informação. Antigamente, ele vivia dentro de uma caixa trancada, né? Essas informações. Como que foi para você esse processo? Paralamas teve que liberar, você teve que entrar em contato? Sim. Eu acho que o que salva muito o profissional de qualquer área é a rede de contatos dele, sempre. Né? E eu, como depois que eu parei de dar aula, virei jornalista em tempo integral, ainda que jornalista fora da área musical, eu acabei fazendo muitos contatos em muitas áreas diferentes. Quando chegou a hora de fazer esse tributo, eu procurei um advogado especializado em direito autoral, que eu conhecia das minhas matérias. Ele me orientou quanto à maneira de fazer isso, tanto que quando era, por exemplo, a questão do download gratuito, como não havia fins lucrativos, nenhum artista poderia reclamar nada de eu estar fazendo uma versão. Mas a partir do momento que você entra para as plataformas e tem monetização, a coisa já muda de figura. Só que o que me facilitou também, de novo, contatos. Eu tinha entrevistado uma vez o João Baroni, o baterista do Paralamas, por conta do trabalho dele como historiador. Né, que ele tem todo um trabalho de levantar a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E, claro que falamos muito sobre música e a gente acabou criando uma relação mais próxima, então eu consegui falar direto com o Baroni. Eu falei, olha, eu vou... Porque eu vi que acessar os escritórios dos artistas é um processo muito lento, Sim. como eu vim a descobrir não muito mais tarde.
Mas no caso do Paralamas facilitou muito, porque daí já com o João eu já falei direto com o empresário deles, com o José Fortes, e o Zé já estava sabendo disso, e o Paralamas acolheu esse tributo de um jeito super bonito. E assim, você falou do João Baroni, de empresário, tem muitos artistas que não são donos do seu fonograma. Muitos. Né? No caso dos latinos, isso acontecia muito. O Charly Garcia não era dono de quase nada. Né? No caso do Luiz Alberto Spinetta, que tinha 2 versões dele no disco, tinha muita coisa do Spinetta que era em litígio da família. Uma parte da família era dona de uma parte do espólio, a outra parte era dona da segunda parte do espólio. E uma terceira parte pertencia a editoras. Então, você achar o dono do fonograma é muito difícil, né? Se for um fonograma estrangeiro, mais difícil ainda, porque no Brasil você tem entidades como a UBC e a Abramos que registram isso, e que tem sites que não são amigáveis ao usuário, são sites dificílimos de navegar, com interfaces super antigas. Sério, parece a internet de 2005, 2004. Você acessa, começa a discar a conexão de internet, né? Quase isso. Você tem tudo carrega muito lento, a informação é desencontrada, não é indexada, porque do jeito que a pessoa faz o upload, a informação fica. Então você tem, às vezes, o mesmo autor com 8, 9 créditos diferentes, porque alguém colocou o sobrenome do meio, o outro não colocou o sobrenome do meio, o outro colocou o sobrenome com L a menos. Não tem padronização nenhuma. Então, para você achar o dono do fonograma, achar a editora, todo o processo é extremamente burocrático. É infernal. E no caso de gravadoras também, ao longo dos anos 90, nos 2000, foi... Até o comecinho, o final dos anos 80, foi rolando fusão de gravadoras, né? Sim. O que complica um pouco mais, né? E quanto mais antigo, pior. Porque Sim. A gente tinha um parque da indústria musical muito grande até os anos 70. Nos anos 70 entram as internacionais no Brasil com mais força e elas começam a adquirir as empresas locais. E aí também gera toda uma confusão de editoras, gera uma confusão de gravadoras. Às vezes o dono do fonograma é uma editora que já não está mais ativo, ninguém comprou, mas você tem que se garantir legalmente. Hoje eu tenho um parceiro para fazer essa parte de direitos autorais, que é a Trattori, é uma distribuidora digital, e a Trattori cuida de toda essa parte legal para mim. E isso, assim, tirou 70% da dor de fazer um disco, né? Que o processo mais difícil era justamente esse burocrático. Porque isso engole tua parte criativa, né? Totalmente. E uma das coisas, além dessa parte burocrática necessária e vital, né, para você executar um trabalho, eu acho que um ponto fundamental é a escolha de repertório, né? Eu nunca tinha pensado na importância da escolha de um repertório antes na minha vida, assim. E aí, assistindo... Agora tem alguns podcasts só específicos de música, Sim. né? Do Clê Magalhães, do Corredor 5, por exemplo, tá entrevistando galera de gravadora, a IR e tal, e os caras falando da escolha de repertórios e a importância disso no processo de lançar um disco, né? Sim. Você errou o repertório, você pode ter o melhor artista do mundo. Você pode ter sei lá, um Roberto Carlos que vendia disco, né, que era tiro certo, escolheu o repertório errado, já era, né? Você tem histórias incríveis disso, assim, ao longo de todos os períodos da música. Tem um filme sensacional que eu adoro, que é o Cadillac Records, que é sobre a história da Chess, a gravadora de blues, soul e uma das primeiras de rock and roll. E entra muito, a Chess tinha muitas essas questões da escolha do repertório, salvando ou matando um disco, né? Dos discos de Bluesman, por exemplo, teve um momento em que a Chess quis fazer discos de blues elétrico, mas rock and roll, com o Muddy Waters e com o Howlin' Wolf. E o do Muddy Waters fez um baita sucesso, e o do Howlin' Wolf foi um fracasso, né? Tanto que é um disco que o Howlin' Wolf morreu dizendo que ele odiava o disco, né? O Muddy Waters, quando gravou, ele também falou, não gostei, é barulhento. Só que quando vendeu e viu que deu certo, ele falou, pô, vamos fazer de novo, né? Vamos fazer a parte 2. Mas a questão era bem isso, de você entender. Acho que talvez o melhor exemplo na história toda da música, de escolha de repertório, foi o segundo momento da carreira do Johnny Cash. Porque a enorme maioria das pessoas que diz que é fã do Johnny Cash desde sempre, conheceu o Johnny Cash com as gravações dele dos anos 90 pra frente. Sim, o cara sim. não conheceu ele nos anos 50, Quando 60. quando aquele produtor, Rick Rubin. quando ele abraçou ali o Johnny Cash, foi que o Johnny Cash... Porque o Johnny Cash ele entrou num momento de ostracismo ali nos anos Exatamente. 80, né? Ele estava restrito a um circuito de country gospel. Sim. Né? E o Rick Rubin, ele entendeu, ele teve a sensibilidade de propor um repertório contemporâneo. Eram versões de Nick Cave, de Soundgarden, de Marilyn Manson, Danzig e tal. U2, né? Só que dialogava perfeitamente com o universo do Homem de Preto. Né?
E era um Então, outro Johnny Cash, artisticamente, ali falando também, era um outro artista, né? exatamente. Trabalhando nesse repertório todo, né? Sim, e mesmo se for um repertório autoral, né? Se você for pegar uma das bandas que eu mais gosto, que é o The Cure. O Cure, eles sempre chegavam com mais ou menos 40 canções para cada disco. Né? Porque 40 ideias por terminar. Você tem que ter um processo, e aí tem que ter um produtor mesmo, para ter alguém de fora, que é aquela pessoa que tá vendo o trabalho com outros olhos e vai falar, olha, isso funciona, isso não. Sim. O London Calling do Clash, ele é uma grande história de briga de produtores com a banda. Né? O lado D quase que inteiro, né? Um disco duplo, o lado D quase que inteiro são canções que o Clash não queria que entrassem. Né? Eles estavam até cogitando fazer um disco simples, mas o produtor não, essa tem que entrar. Tanto que a Train in Vain, que é um dos maiores sucessos daquele disco, ela não é acreditada no vinil original, ela é uma faixa fantasma. Porque eles não gostavam da música, eles não acreditavam na gravação que eles tinham feito e o produtor falou: não, tem que ser Essa esse música. take. Não, mas o andamento tá errado, o andamento ficou acelerado, todo rock decente acelera no andamento. Tem que ser E desse aqui é um disco jeito e tal. lindão. Então, e saiu a música daquele jeito. Claro que às vezes, né, o produtor não é uma autoridade superior, que ele Sim. vai acertar sempre. Mas esse olhar, essa troca, esse espaço tem que existir na curadoria. Na curadoria de tudo, na curadoria de um festival, de uma mostra. Se você tem um único curador pensando tudo, a chance daquilo ficar a cara do curador e não a cara daquilo que você quer é muito grande. Então também foi isso que eu aprendi muito nesse processo com o Andrés. Tem alguns artistas que eu não teria chamado se não fosse o Andrés, e hoje quando eu ouço eu falo são algumas das minhas músicas preferidas. Então eu acho que ter essa troca, ter falado com o cara, né, ter uma versão de Alagados, por exemplo, que ele só preservou o riff na abertura e 4 palavras. Ele mudou totalmente, o cara que fez a versão, que era a banda Animales Blancos, eles mudaram totalmente. A música virou um dub pesado, meio apocalipsinal na selva amazônica, assim. E essa foi uma troca muito legal. Eu conversando, já participando da direção artística, conversando com o cara. Ele ficava, cara, eu tô tentando fazer uma coisa assim, festiva também pro lado cubano, mas não tô entendendo essa letra. Por que vocês dizem que favela é alegre? Favela não é alegre. Favela é miséria. Eu entro numa favela aqui, eu quero chorar. É rato, é gente morando mal. Como que vocês fazem uma coisa que é quase um samba falando de favela? Sim. Não tem como. Eu falei, então faz a tua favela, cara. Faz a favela como você vê, como você sente, qual é a sensação que a favela te traz. E o cara fez uma música de terror. Porque sim, morar na miséria não é bonito. Né? Eu entendo a música do Paralamas Alagados, é uma música linda, Sim. que ela fala exatamente dessa questão de você encontrar alegria onde supostamente não há nenhuma. Mas não tem que romantizar isso também, né? Exatamente. Então ele fez uma música super pesada e aí ele mudou a letra totalmente. E o mais legal foi que quando isso chegou no ouvido do Paralamas, o Bi fala até hoje que é a preferida dele do disco. Que demais. Ele fala porque esse cara entendeu que era Alagados. Né? Ele não fez igual. Então, esse processo também entra na curadoria, de você entender, de você falar, poxa, então, porque essa banda, o Animales Blancos, eles têm coisas percussivas super animadas. E a gente selecionou pensando nisso, né? Mas o Andrés Gualdron, que era o baterista da banda, ele ficava, não funciona, não entra na minha ideia. Né? Principalmente porque ele era um professor que trabalhava com comunidades de baixa renda. E ele ficava, os meus alunos não são felizes, eles não querem uma coisa assim. Então, eu falei, então traz o que é seu. Você dá o espaço para o cara trazer a coisa. Por isso que eu falo, a curadoria ela tem uma direção, mas você constrói junto com quem faz parte daquilo. Então, tem gente que entende a curadoria como eu vou fazer aqui o que eu quero, que eu gosto. E não tem a ver com gosto pessoal, né? Tem a ver com... É uma técnica, né? Para você escolher. Sim. E mais uma técnica sobre ouvir do que sobre impor. A curadoria com gosto pessoal para você fazer playlist sua de Spotify. Aliás, eu stalkeei as suas, são muito legais. Nossa, não! Não! Ai, que vergonha! Gente, francamente chegou ao final. Muito obrigado, né? Foi um prazer tê-lo aqui. Não, de forma alguma. Nossa, quando eu tava procurando para ver se tinha francamente no organizar. Spotify, eu vi lá as suas, eu falei, não, o perfil tá aí na Franco, vamos ver. É muito... Não, eu vou mexer, prometo, eu vou organizar. Eu não consigo organizar nada, nem lista. Sou uma pessoa péssima. Lista de 10, não sei fazer. Vai dar 3, eu falei, cansei, já não quero mais brincar. Não, eu adoro brincar disso, mas eu falo, pra mim, pro meu gosto pessoal, funciona para as minhas playlists do Spotify, para as mixtapes que eu vou fazer em casa. Mas nem quando eu vou discotecar numa festa, a curadoria é o meu gosto pessoal. Porque eu tenho que ler o público. Sim. Se eu estou ali como DJ, não é, ai meu Deus, eu sou DJ, as pessoas vão ouvir o que eu quero ouvir. Não, eu estou numa festa que eu fui contratado, chamado para isso. Eu tenho que saber ler o público. Eu tenho que saber entender
o que está acontecendo ali. Claro que dentro daquilo que é o seu trabalho, dentro daquilo que é a sua realidade. Porque senão você vira uma pessoa sem identidade, seu trabalho fica diluído, não tem característica nenhuma. Né? Mas você tem que saber que a curadoria do que quer que você está fazendo, ela tem que, antes de tudo, conversar com o público que você quer atrair. Né? E o público não é você. Se você quer um público de pessoas igual você, né, chama seus amigos mais parecidinhos com você e faz uma festa na tua casa. Mas não queira ser um produtor cultural, porque você não vai conseguir nunca falar com esse tipo de realidade. Ela não vai existir. Né? Então você tem que saber contrabalançar as coisas nesse sentido. É mais sobre vaidade mesmo do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Né? Alguma coisa assim, digamos, da vaidade ou da preferência sempre escapa. Se eu sou chamado para um festival, para trabalhar na curadoria, e tem um espaço para isso, não é forçação de barra, eu vou dar um jeito de pôr ou uma banda de surf music ou uma banda de rockabilly, que são gêneros que eu gosto demais, surf, rockabilly e ska, e que eu acho que eles sempre ficaram à margem, sempre foram gêneros que só funcionavam dentro de um segmento. Né? Você não entra num festival grande e vê uma banda de rockabilly no meio de um festival grande. Tem festivais enormes só de rockabilly. Sim. Tipo Psycho Carnival em Curitiba. Ai, mas você não tem uma banda de rockabilly, por exemplo, no meio do Abril Pro Rock. Né? Agora o João Gordo tá gravando 40 anos do Rato. Com Asteroides Trio. Asteroides. Saiu, tá muito legal o disco, por sinal. Né? Já saiu, acho que foi umas 2 semanas atrás. Leandro, muito querido, batera do Asteroides. Ele precisa vir aqui me visitar, que a gente só fez online, né? E podia rolar um show deles aqui em Jundiaí, né? Vamos? Vamos. Super a A favor. pessoa odeia produção, não quero mais fazer show, vamos fazer? Vamos no Asteroides Trio com o João Gordo, faço o maior gosto do mundo, e ainda é discoteco. Então, até chamei para participar do Música Móvel, mas estava, né, pandemia, o João Gordo também estava super fechado, caseiro, tal, né, com todas as questões de saúde dele, mas foi um desejo meu aí em 2021. Vamos ver se de repente 2022 realiza esse próximo fracasso. Mas, cara, essa coisa do fracasso, ela é bem uma coisa que eu fiquei pensando muito. Teve um site que eu tive quando o Screen fechou por um tempo, o Marcelo não estava bem, quis parar, e eu falei, puta, eu não quero ficar sem escrever. Eu fiz um site chamado Lado 1. Porque tinha essa coisa, tudo era o lado 2, o lado B, né? A cultura pop traz muito essa coisa. E eu acho que a gente tem que parar um pouco com a cultura do coitado, né? Se tem uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, são histórias em quadrinhos, de todos os tipos. Eu gosto desde história Disney, a HQs francesas e tal. E uma coisa que me irrita pra caramba é o cara que gosta de quadrinhos, ele se justificar pelo gosto dele. Né? Ele tem que explicar o gosto dele. Não, você não tem. Né? Primeiro que uma forma de arte tão válida quanto qualquer outra. Tem quadrinhos infantis? Sim, mas tem cinema infantil, tem música infantil, tem teatro infantil. Qual que é o problema de ter? Uhum. Né? O infantil não é a única forma. E tem coisas infantis que são difíceis pra cacete de fazer. Né? Então, você não tem que ficar pedindo desculpa das coisas que você gosta. E essa coisa da música pop tá sempre... Não da música pop, mas dessa música que a gente gosta, que tem essa aura meio outsider, né? Ela é romântica até um ponto, mas se você começa a entrar demais nessa pilha, você sempre vai querer ficar de canto mesmo e nunca interagir. Né? E na verdade o que você tem que fazer é se comunicar com o público. Né? Por mais que eu deteste a banda, o Engenheiros do Havaí, o baterista do Engenheiros tinha uma frase maravilhosa. Olha ali em cima. Não vou pedir desculpa de amar Engenheiros do Havaí, tá bom, gente? Nem eu de ter falado mal. Mas o Carlos Maltz, ele tinha uma frase ótima, que ele falava: a gente é virgem para compor e puta para divulgar. Então, nesse sentido da pureza criativa, ou de você criar segundo aquilo que é verdadeiro para você, mas na hora de querer conversar com o público, você ter caminhos grandes para você conversar com o público. Pô, eu falei aqui 2 vezes já do Nick Cave, eu acho ele um cara brilhante nesse sentido, porque ele é um cara extremamente único naquilo que faz. Não conheço nenhuma banda que soe como Nick Cave and the Bad Seeds, ou o trabalho solo dele, ou o trabalho duo com o Warren Ellis, são todos muito particulares. Mas esse cara tá em trilhas de filmes hollywoodianos. Sim. Esse cara está tocando em festivais como headliner, sem fazer uma música comercial. Mas ele entende como se comunicar com o público. Então, eu acho que a gente não pode vestir essa capa do outsider sempre. Né? Então, a gente tem que estar preparado para dar com os burros na água, porque trabalhar com cultura é se frustrar. Né? Você não... Principalmente quando você quer criar cultura. Né? Você quer trazer uma linguagem nova que não foi feita, porque senão você também vira um produtor de entretenimento. Nada contra. Mas estamos falando de coisas diferentes. Né? E quando você quer, de fato, criar linguagens,
Você tem que estar preparado para as pessoas não entenderem aquilo, e você tem que estar preparado também para o seu trabalho às vezes não ser tão bom, né? Porque a gente tem aquela coisa de falar, nossa ideia é incrível, nossa ideia é foda. Pô, tem pelo menos 2 discos que eu produzi que eu falo assim, né? Eu tenho as capas desses discos impressas em posters, foi um presente maravilhoso que a minha esposa me deu, que estão na minha casa, menos 2. Porque eu não gosto de lembrar do processo de feitura do disco, que foi extremamente desgastante, né? Por mais que eu goste do resultado musical, fazer o disco foi um desgaste enorme. E o outro eu acho um disco que eu errei tudo. Eu errei, boa parte dos artistas erraram. Eu quero nomes, Léo. Eu quero nomes. Quais são esses discos? Olha, o que eu posso falar, eu acho que aqui é uma história muito boa. Eu espero que tenha jovens produtores nos ouvindo, né? Porque o Steven Spielberg, ele costumava falar, eu sou ex-seminarista, tá, gente? Por isso eu adoro citação, né? Seminarista adora ficar citando coisas, então... Tem esse lado da tua vida ainda? Tem. O Spielberg, ele falava que alguns projetos começavam como trabalho e terminavam como paixão, e tinha outros que começavam como paixão e terminavam como trabalho. Porque no meio do caminho pode acontecer isso. Uma ideia que você se dedicou muito, ela começa a exigir tanto de você que você só tem que terminar por causa da responsabilidade, mas aquela paixão foi embora. E tem coisas que você faz porque pintou a oportunidade, você foi chamado, você foi comissionado para fazer, e quando você começa a fazer, você fala, uau, isso é incrível, isso é do caralho, eu quero fazer isso. E um trabalho do primeiro tipo foi o tributo ao Walter Franco, né? Eu sempre fui fã do Walter Franco, acho o Revolver um dos melhores discos da história da música, não é da música brasileira, da música. O disco é maravilhoso. E eu fui ver um show do Walter Franco no Sesc Campinas, em 2018, e que ele estava ao mesmo tempo brilhante, mas dava para ver que ele tinha muito pouco tempo de vida, porque ele não estava lúcido. Foi um show muito bonito, muito perturbador, porque ele ficava às vezes 10 minutos falando entre uma música e outra. O filho dele, que era o guitarrista e citarista da banda, e claramente quem comandava aquilo ali, você via assim a cara dele, tipo, pai, por favor, vamos tentar, vamos tocar, vamos isso, vamos aquilo. E o Walter entrava em digressões e tal, mas na hora que ele abria a boca, e na hora que ele pegava o violão, aquilo virava uma outra coisa. Eu tô arrepiado de lembrar, era muito poderoso. A versão que ele fez de Canalha, de Feito Gente, 1000 vezes mais pesada, você fala, cara, não tem death metal que é tão pesado, poderoso quanto isso, né? Uma música como Canalha que é temporal, que talvez seja o maior riff do rock brasileiro. E eu falei, meu, um monte de músico que eu conheço, músico bom, não sabe quem é Walter Franco. Eu falei, caralho, quero fazer uma homenagem pra esse cara em vida, não quero esperar ele morrer pra fazer alguma coisa. Que foi a mesma coisa que me norteou com os Paralamas e com o Alceu Valença, que eu também produzi um tributo ao Alceu. E mais recentemente um tributo ao Tom Block, uma banda gaúcha pouco conhecida, que foi um trabalho maravilhoso. O tributo ao Tom Block tá assim, no Olimpo do meu coração, como uma das coisas mais gostosas de ter sido feita. E o do Walter foi terrível, porque eu conheci uns 5, 6 Walter Franco diferentes durante o processo de pedir autorização da música. Tinha horas que ele era um vovô simpático, tinha outras horas que ele era um velho senil, tinha outras horas que ele era o gênio malvado, maluco. Eu não sabia que pessoa que eu ia encontrar. Em alguns momentos ele era extremamente desagradável, né? Ele chegou a querer vetar o tributo. E vários dos artistas que eu chamei não entenderam a obra. E eu fiz aquilo no momento que eu estava passando por muita dificuldade financeira, estava com problemas familiares, da minha esposa com depressão, eu estava me equilibrando em 4 empregos na época para poder tentar manter a casa. Tava uma coisa pavorosa, não consegui me dedicar, e no fim teve várias músicas que passaram assim que eu falo, cara, não é o que deveria ter sido. Teve coisa que daí produtora, empresário me procurou, você tá fazendo esse tributo, deixa eu emplacar esse artista meu. Eu meio que me deixei convencer, e quando eu olho eu falo, puta, cara, não. Tem acho que 5 ou 6 faixas naquele disco que são realmente muito boas. Quantas faixas? 10? 14. 14. 2 delas, inclusive, foram as únicas 2 que o Walter elogiou, e que realmente eu acho que ficaram incríveis, que era o Dia do Criador, com a Consuelo, uma banda de Brasília, e Um Lindo Blue, com o Simos, uma banda de Taubaté, que era, o Simos era uma banda de um amigo meu mais novo, um cara que me via meio como mentor, quando eu tinha lá os meus 20 anos, ele tinha, sei lá, 14, né? Eu era o cara que mostrava sons pra ele e tal, e ele que me apresentou os outros discos do Walter Franco, que eu só tinha o Revolver. E aí ele foi atrás, ele conseguiu os outros em fita e tal, e ele falou, mas você tem que ouvir esses agora e tal. E quando ele me mostrou Lindo Blue, eu falei, cacete, cara, que música incrível. E aí eu falei,
são eles que vão ter que gravar Lindo Blue, né? E eu passei, eles fizeram uma versão linda, e eu lembro do Walter emocionado, assim, ele falando, ele tá cantando com plexo, igual a mim, olha só, olha onde ele colocou a nota e não sei o quê. Quando eu mandei isso pro Fernando, que era o vocalista da Simos, ele ficou, nossa, ele deu um berro no telefone, assim. Isso valeu muito no disco, né? Valeu o processo, mas ele quis vetar uma música do La Carne, que é uma banda de Osasco sensacional, que acabou, mas porque ele falou, eu lembro do Walter ouvindo assim, isso daí sou eu. Isso é um Walter Franco psicótico. Que é isso? É a minha voz, mas eu não sou psicótico assim. Isso é uma piada. Isso é uma piada, estão debochando de mim. E eu e o empresário do Walter, assim, tipo. Não, Assim, e na hora que a música tinha começado, o empresário do Walter, ele tinha ficado assim, tipo, uau, caralho, porque é uma puta versão do La Carne. E no fim, assim, o Linário, o vocalista do La Carne, chegou a chorar, ficou super triste com a história, né? Então aquilo, muitos dos músicos que entraram pelo amor ao trabalho do Walter. Mas isso entrou uma coisa também que para mim sempre foi muito clara, desde a primeira vez que eu fui entrevistar o Ira, quando eu tinha 17 anos de idade, e o Edgar Scandurra foi um imbecil completo, uma coisa que se manifestou várias vezes, inclusive em outras entrevistas que eu fiz com ele, ele continua sempre sendo um babaca, né? Edgar, se você tá vendo, desculpa, mas você é um babaca, né? Pessoalmente, um grande guitarrista e um ótimo compositor, mas um mala. Né? Eu nunca troquei nada com E eu via ele, assim, destratando o fã, destratando o resto da banda, era o Ira naquela fase mais turbulenta e tal. E eu fiquei super chateado, eu tinha 17 anos, vendi meus discos do Ira e tal. Daí, passou uns 2 anos, eu me vi morrendo de vontade de ouvir Ira de novo. E eu falei, cara, eu tenho que separar uma coisa da outra. Né? E desde então, eu passei a ter isso muito forte, de o artista é uma coisa, a arte é outra. Né? Você tem que separar. Eu tenho esses conflitos, assim, ainda mais nessa divisão política que a gente vive. É difícil. Eu tenho... Não, a gente não consegue separar totalmente, eu acho que daí entra aquela questão de quando a obra contraria demais a vida do artista. Sim, né? é isso. Aí fica difícil. É sobre isso. Mas aí, quando chegou essa do Walter, eu falei, cara, eu não estou homenageando o Walter Franco, eu estou homenageando a obra do Walter. Eu nem conhecia a pessoa Walter Franco o suficiente para dizer isso, eu conheci ele num fim de vida, onde em alguns momentos eu lidei com um Walter extremamente gentil, e em outros eu lidei com um Walter difícil. Eu não sei se era personalidade, eu não sei se era uma questão de saúde, e eu entendi que não me cabia saber. Eu teria que entrar numa outra seara que não valia a pena. Se o Diogo, filho dele, estiver vendo isso e se sentiu incomodado, eu peço desculpas, não é nesse sentido. Continua amando o que aconteceu ali, e o próprio Diogo foi muito aberto em relação a divulgar, ajudar esse tributo a tomar parte, né? Então, de maneira alguma, eu quero ser desagradável em relação ao Walter, mas foi um trabalho dificílimo de fazer por causa disso. Interferiu na curadoria minha questão pessoal também, e eu acho que ficou um disco meia boca. Né? Se alguém for ouvir esse tributo, chama Um Grito que se Espalha, né? Tem uma música em especial que acho que é uma das melhores que já entraram em produção minha, que é a versão de Cena Maravilhosa, feita pela Joe Silhueta, uma banda de Brasília, que eu acho brilhante. Né? Eles expandiram, eles trouxeram uma coisa. O Walter não gostou nem um pouco da versão. Eu achei incrível. O Diogo achou maravilhoso, o Thales achou maravilhoso. O próprio Walter não gostou. Então, se você é um produtor cultural fazendo uma coisa por paixão, como a maioria dos produtores culturais são, você tem que estar preparado para isso. Né? Foi como eu falei, se for pegar os 4 tributos diretos aos artistas que eu fiz, Paralamas abraçou com um carinho enorme, o Alceu Valença foi neutro, tipo, recebo com carinho, mas eu não quero me envolver. Que eu acho extremamente válido, sim. Acho extremamente correto. Até né? artisticamente é melhor para você, né? Que o artista não tenha esse envolvimento direto. Sim, né? sim. O Walter foi isso que eu contei agora, e o Tom Block foi uma coisa fora do comum, porque todo ex-integrante da Tom Block que eu procurei para falar sobre o tributo, mas isso é sério? Desacreditado. Sim. 2 deles chegaram a ligar para outros caras da banda falando, não é pegadinha, não é ninguém zoando, ninguém tá querendo fazer, tipo, sei lá, um prank com a gente, alguma coisa assim. E quando eles viram que o negócio era sério, eles falaram, cara, eu não sei nem o que falar, né? E eles cederam material inédito, tipo, o tributo ao Tom Block tem uma música inédita da Tom Block. Né? Eles falaram, a gente gravou isso daqui para um disco que ia sair no Canadá, não saiu. Você quer usar? Eu falei, porra, claro que eu quero. Né? Eu vou fazer uma homenagem à banda, e a banda me dá uma faixa inédita. Né? Eles entraram de alguma forma na curadoria de indicar nenhuma. O Yuri Freiberger, que era o baterista da Tom Block,
Ele falou, olha, o Yuri Faerberger se tornou um produtor muito requisitado no cenário brasileiro. Ele falou, tem alguns artistas que eu acho que poderiam se interessar. E ele indicou 3 artistas. Eu procurei os 3. Os 3 falaram que estariam dentro e sumiram. Me deram ghosting. Né? Acontece muito, viu? Né? Não, imagina, estamos dentro, uau, Vamos incrível. lá. Deram ghosting, né? E aí eu falei, ó, Yuri, é o seguinte, eu não vou ficar implorando pra ninguém não, cara, né? Então, se você faz questão que eles participem, você fala com os caras e fala pra eles me tratarem de igual para igual. Senão, não, né? Porque não entrava no meu campo de preferências. Nenhum deles me ofendia, mas não entrava no meu campo de preferências. E no fim, foi um que eu fiz daí também um disco menor. São 11 faixas, né? Eram para ter sido 12, mas entrou uma pandemia no meio do caminho e ferrou uma das participações, que é uma pena, né? Ela estava com meio caminho andado e ficou morta, que foi a do Diego Medina, que era da Video Hits. Ele estava gravando com 3 ex-Tom Block. Nossa. Mas vários ex-Tom Block Era Tom participaram. Block fazendo cover. Sim, eles participaram em Fazendo versões tributo. que são totalmente diferentes das originais. Tipo, o Yuri tocou bateria na versão que o Cassim gravou de Situação de Dança. Situação de Dança, que é uma música super climática na versão original do Tom Block, e virou uma coisa disco na mão do Cassim. Então, quer dizer, foi um integrante da banda gravar com outro cara para fazer uma versão totalmente diferente de algo que ele fez. Então, não é que a banda interferiu, eles abraçaram de tal forma, né? E eu tenho mensagens de alguns ex-integrantes que são assim, cara, nunca imaginei que a nossa banda tivesse tido essa penetração, tivesse chegado nesse lado, porque tem artistas de vários estados, né, do Brasil, de várias formações diferentes, e quando eu falei, eles falaram, poxa, todo mundo vai querer gravar O Amor, né, que foi o único mini hit que eles tiveram. E não, só a Érica pediu para gravar O Amor, a Érica Martins. Que ela já falou, ela condicionou a participação dela a isso. Eu conversei com ela uma vez, estava entrevistando. Eu falei, eu queria produzir um tributo ao Tom Block. Ela, tô dentro, mas só se for para gravar O Amor. É minha, pedi primeiro, né? Tanto que a música que abre o linda, disco. saudades. É a música que abre o disco. Ficou genial a versão dela, né? Ficou linda, assim. E foi um disco com isso. Foi muito amor, porque eu acho que é uma banda, justamente por ter sido uma banda que teve um impacto restrito, foi um impacto muito grande dentro do universo restrito. Né? Mas quem ouviu o Tom Block na época não esqueceu, marcou demais. Era uma banda que é uma coisa que eu acho que falta demais para o rock brasileiro hoje. Ela não era uma banda que olhava para o passado, ela olhava para o presente. Ela olhava para as bandas contemporâneas. Então o que eles faziam não é que era cópia, mas não destoava do que estava acontecendo na época, só que eles tinham talento suficiente para continuar valendo ainda hoje. Né? Que era uma coisa que o Paralamas teve nos anos 80. Sim. E que outras bandas tiveram. Você pega hoje bandas de rock brasileiro, muitas são cosplay de roqueiro do passado, né? Seja para fazer esse hard rock de malvadinho, de cristão do armário, meio matanza, que eu acho triste, né? Daquele cara que tem a barba comprida, vai na festinha de cerveja artesanal e Harley Davidson, mas na verdade só queria ser entendido como um bom moço e vota na porra do Bolsonaro ainda por cima. Caralho, tem um corte aí, Rafael? Nossa, você agora descreveu tantas pessoas que eu conheço, eu fiquei até agora em choque, assim, muita gente descrita numa frase. Pois é, que você vira essa coisa, o roqueiro ele virou uma coisa muito conservadora. Não, né? total. E é natural, porque o rock é uma música velha, eu amo rock, né? Mas o rock é uma música com anos e anos de idade. Então, o rock não morreu, as pessoas do rock estão morrendo ou matando, né? Sim, tinha até uma frase muito boa do vocalista do Rolling Ruanas, uma banda genial da Colômbia, que é uma banda que eles tocam rock com instrumentos do folclore colombiano. Então é totalmente acústico e é pesado e energético pra cacete, apesar disso. E num festival o vocalista chegou e falou, o rock não tá em crise, o que tá em crise é o que as pessoas acham que é rock. Sim. Então, claro que certas formas passam a virar tradição, né? Não tem problema nenhum o bluegrass ainda existir. Aliás, que do caralho que o bluegrass ainda exista. Mas o bandolim só vai pra frente na hora que alguém fizer mais do que aquilo que tá sendo feito ali no bluegrass, senão o instrumento morre, né? O que o Jimi Hendrix fez pra entrar na história não foi tocar o que todo mundo tocava, foi tocar diferente do que o que todo mundo tocava. Né? A mesma coisa pra Beatles, pra Stones, ou sei lá, vou chutar o pau da barraca pro Faith No More. Né? Foi pra fazer. Não, tô falando bem pra cacete. Não é que eu falei, deu um salto de tempo, né? Mas o que o Faith No More fez era o que ninguém mais fazia.
Né? Aí entra o New Metal fazendo meia boca aquilo que o Faith No More fazia. Não, cara, pega as ideias e vai pra frente, não vai pra trás. Né? Hoje, o cara que faz pra frente, que tem um monte de banda de rock legal saindo, novas, né? Em tudo quanto é lugar. Se você for pegar só na África, a quantidade de banda que tem foda, tipo Songhai Blues. Eu descobri bandas do continente africano no festival em Et Brasil, que teve uns documentários, assim, banda punk do Congo, sei lá, umas coisas muito aleatórias, assim, e coisas que não chegam nunca. Não chegam nunca, mas mesmo no mainstream, né? Você vai pegar coisas novas. Pô, eu tava ouvindo o Viagra Boys, que vai até vir agora pro Primavera Sound. Tem ali, você vê de onde aquilo veio, que tem elementos do pós-punk e tal, mesma coisa do Idols. Mas você escuta e fala, cara, é uma banda do cacete, é uma puta banda. Mas eu acho que nesse caso, o roqueiro em especial, ele tem muito disso. Tem uma vez eu tava vendo uma conversa com o Fabrício Nobre, o criador do Festival Bananada. Ele falou, pô... Que é de Goiânia. De Goiânia. Ele falou, o Bananada quando começou, era em 2 botequinhos Fubacento, a gente trazia pouca banda, o sistema de som era ruim, não tinha uma amplificação legal, era cerveja meia boca e tal. Hoje o festival é grande, acontece em vários espaços da cidade, inclusive em teatro, tem alimentação de todos os tipos, a gente consegue servir vegano, servir refeição boa, servir lanche bom. Tem variedade de bebida, tem cerveja artesanal, tem a cerveja normal pro cara que quer tomar, tem isso, tem aquilo. Vem banda estrangeira às vezes, vem banda grande tocando São Profissa e o cara fala que bom era o Bananada do começo. Esse cara não tem saudade do Bananada, ele tem saudade de ter 20 anos. Sim. Né? Mas eu acho que muito desse romantismo que a gente tem com relação ao rock nos 80 Brasil, ou esse apego que tem com as bandas de hard rock nos 90, não é mais sobre a música. Não. Sobre quem a gente era naquele lugar, naquele momento histórico, né? Não é saudade da gente naquele ambiente, não necessariamente saudade daquelas bandas, né? A gente romantiza porque é o jeito que a gente tem de se expressar, né? E também porque a gente tem eu acho a nostalgia natural, todo mundo tem, né? Mas eu acho que a Festa Ploc bombou. Eu acho que quando a nostalgia orienta a sua vida, isso é um problema sério. Sim. Porque tá mostrando que você é incapaz de viver no momento presente e de desfrutar aquilo que é novo. Porque a gente tem sim uma cultura que valoriza a juventude e valoriza excessos, né? E tudo bem, isso faz sentido por um tempo, mas se você não muda, se você não... Sabe, a maturidade não é ficar xarope, né? Eu continuo... Esses dias eu saí pra correr escutando Napalm Death. Né? E que nem era exatamente uma banda que eu era grande fã. Eu escuto Brujeria às vezes na academia. Pois e cara, você continua gostando, mas eu também vou ouvir outras coisas. O Leonardo adolescente provavelmente acha chato Johnny Cash. Pensando no adolescente que eu era lá em 91, 92, eu não ia ter muita paciência. A maior parte das bandas que eu mais gosto hoje eram bandas que me soavam esquisitinhas. E algumas bandas que eu gostava muito, hoje eu ouço e falo, poxa, que bom, curti, aproveitei, mas nem é tanta coisa assim, tipo Pavement, que era uma banda que eu amava. Hoje eu ouço Pavement e falo, eles têm um ótimo disco, um disco mais ou menos, e o resto... Foi na esteira ali, no embalo. Então, assim, cara, que bom que a gente pode mudar de perspectiva, né? Sim. Que bom que a gente pode mudar as maneiras de fazer as coisas. Só que o cara que fica preso e que cria... Só que também tem uma coisa, quem chilica não consome. Quem vive reclamando, e aí eu falo da parte do produtor cultural. Eu vou anotar, peraí. Quem chilica não consome. Rafael, anota essa frase pra mim, por favor. Eu vou tatuar essa frase. Porque é bem isso. O cara que reclama, normalmente você vai numa página de um festival, a pessoa que tá reclamando, ela nem comprou o ingresso, ela não foi. Ah, mas o line-up não tem quem eu quero, não sei o quê. Se tivesse, você iria? Você pagaria? Porque isso é uma coisa que circula num meme na internet que eu acho brilhante, né? Você já viu festa sertaneja em crise? O cara paga, o cara consome no bar, porque isso faz parte da cadeia de cultura, sim. Né? Você precisa acontecer. Agora o cara vai lá, se organiza que nem... um dos últimos festivais que eu fui antes da pandemia, o Porão do Rock em Brasília, que é um puta festival. Puta estrutura, muito bem pensado, muito produzido. Uma galera bebendo fora para economizar, porque eu não vou chegar lá e vou não sei o quê. Depois que reclama, o porão não tá trazendo a galera que eu quero. Cara, mas você não vai, você não consome. O dinheiro do bar é o que vai também pagar as bandas, além das outras coisas. Se você não se vê como parte disso, o sertanejo não tem esse problema.
O funk não tem esse problema. Esse pop rebolante não tem esse problema. Porque as pessoas consomem. Não estou dizendo que você tem que ser um zumbi consumista e pagar qualquer preço abusivo. Mas você... Existe uma cadeia produtiva ali que precisa ser financiada de alguma forma. Exatamente, né? Então, por isso que você vê na gringa, na Europa, algumas bandas conseguem ter turnês mais sustentáveis, porque o cara vende camiseta na turnê, vende merchandising. Aqui, se você chega com essas coisas, pouquíssimos compram. Né? E se compra, reclama do preço. Se comprou a camiseta, ele não vai gastar no show, né? E não sei o quê. Então, de novo, né? Não tô querendo ser adesista, mas a cadeia existe. E você não pode reclamar que não está tendo alguma coisa que você quer consumir se você não consome. Sim. Se você não está dando dinheiro para isso, se você está esperando que aquilo chegue de graça. Né? É porque também a gente tem uma cultura de consumir cultura, principalmente música, de forma gratuita, né? Sim. Aparentemente gratuita. E as pessoas esqueceram que existe uma cadeia criativa ali que precisa ser sustentada, né? Exatamente. E que isso, eu falo, em outros lugares não é problema, em outros tipos de evento não é problema. A gente teve até um efeito colateral que ninguém pensou. Ninguém exagera, porque eu me lembro de algumas pessoas escrevendo sobre isso, mas não foram ouvidas. Quando a gente começou a ter muitos editais públicos para festivais e a contrapartida era que o festival fosse gratuito, até teve quem alertou, olha, se você começa a oferecer esses festivais de graça, você não vai conseguir criar mercado, Sim. porque as pessoas não vão entender que existe um preço nisso. E de fato, né, esse é um risco real. Né? Entendo que coisas feitas com dinheiro público precisam ser acessíveis, né, ou gratuitas, ou ter um valor acessível para chegar ali. Ou ter uma cota ali social. Exatamente. E o resto, um ingresso mais baixo, enfim, porque tem financiamento. Mas também essa coisa do zero, eu acho muito complicado. Exceto se for uma coisa que o Estado está promovendo por si. O festival de não sei o que a Secretaria de Cultura está promovendo. Aí é uma coisa. Exato. Mas agora, você produzir um festival de graça, via produtor, né, via incentivo fiscal, eu acho muito complicado. É muito complicado. E assim, eu até acho, eu citei antes da gente começar a gravar a entrevista, o Festival Paraíso do Rock, que acontece na cidade de Paraíso do Norte, no interior do Paraná. O organizador do festival, ele foi prefeito por 2 mandatos, hoje está de novo, passou uns anos ele está ali. O festival já teve 15 edições, se eu não me engano. E o Beto sempre fala, você tem que ter música de qualidade e valor acessível, mas se você faz o festival gratuito, as pessoas não vão valorizar. Se você já cobra R$10, R$20 que seja, você já muda a relação da pessoa com o festival. E uma das coisas que ele faz, que eu acho muito legal, é o fato de a comida e a bebida no festival serem valores acessíveis. A cervejaria que entra lá como patrocinadora do evento, ele fala, cara, eu só quero que a cerveja seja vendida a um preço mais baixo, que inclusive um preço menor do que eles praticam no mercado. Porque, vai lá, mas então vamos consumir. Então deixa. Ele até brinca, que é um absurdo o cara vir ouvir música boa e tomar cerveja ruim. Então deixa ele vir e tomar uma cerveja boa. Mas tudo é para incentivar essa cadeia da cultura. Sim. Você chegar ali, então a comida é do pessoal local, né? Tudo você está movimentando coisas, você está movimentando dinheiro. Cultura é um setor que movimenta muita gente. Produzir cultura não é fácil. Né? Tenho certeza que você, centenas de vezes, foi explicar o seu trabalho para as pessoas e as pessoas, nossa, mas precisa de tudo isso? Eu faço roteiro para podcast no meu trabalho oficial, podcasts corporativos e tal, além de outras coisas que eu faço também. Mas as pessoas precisam de roteiro para um podcast? Não, as pessoas chegam falando e acontece. Né? Não tem roteiro nenhum. Né? Não tem. Imagina, um podcast com 6, 7 pessoas. Não, tá. Onde você. Corporativo. Que é corporativo, que é dentro de uma pauta que precisa durar um tempo X. Né? Você tem pré-produção. Tudo tem trabalho. E quanto maior a escala, mais trabalho você vai ter. E se você não entende isso na hora de consumir, você não precisa conhecer tudo, mas se você não está minimamente disposto, e aí entra também aquelas contradições. Às vezes o cara vai num Lollapalooza e tá pagando 900 pau para ficar em condições. Tudo bem, tem uma quantidade imensa de artistas e artistas internacionais. Mas ele não está em condições de conforto, que muitas vezes no seu evento de médio ou pequeno porte, você vai ter uma condição de conforto muito melhor. Não estou falando que daí o seu festival vai custar R$900, mas o cara não paga 50 para entrar no céu, que ele acha caro. Vai ficar num lugar que está protegido da chuva, que vai ter comida boa, que vai ter ampla disponibilidade de banheiros, e de banheiros em ótimas condições de uso. Mas R$50?
né? Então, existem 2 pesos, 2 medidas para muita coisa, né? Ou às vezes é isso, o cara quer pagar R$ 10 para entrar e gastar 100 no bar, né? Então, amigo, a banda é trabalho também, sim. né? Então, enquanto a gente não conseguir mostrar que cultura tem valor, e eu tinha uma esperança que a pandemia mostrasse isso, porque todos dependeram da cultura para atravessar esses períodos horrorosos. Pelo que eu tô ouvindo, aí a galera não entendeu muito o rolê, né? Não entendeu o rolê. E normalmente o babaca, né? É ótimo falar isso, assim, ainda mais considerando que Jundiaí tem um largo história de algumas pessoas conservadoras e pouco dadas à conversa, eu tô correndo risco de talvez apanhar na rua, até porque eu tô mostrando a minha carinha aqui. Eu não apanhei ainda, gente, mas vamos lá, tô aguardando esse momento. Mas a questão é que quando você tá falando assim, nunca precisei de cultura na minha vida, inclusive, amigo, a papagaiada que você consome também é cultura, porque até a porra da fake news precisou alguém pensar, criar e tá ali. Existe uma cultura do seu grupozinho idiota de Telegram, né? Existe uma cultura nesse universo roqueiro que você acha. Esses dias eu soube que Legião Urbana virou, assim, adorado entre bolsonaristas. Uma banda que tinha um hit que começava com parece cocaína, mas é só tristeza. Não, mas é uma banda que fala de valores e não sei o quê. Meu, tu é homofóbico e você tem uma banda que o cara cantava gosto de meninos e meninas, né? Primeiro que eu acho que todo homofóbico, né, tem aquela... Tem lá né, é o famoso aquela coisa para resolver na vida dele. É o famoso medinho de gostar, né? Como já disse um bêbado de bar para mim uma vez. Que ele falou, olha, ex-macho eu conheço um monte, mas ex-gay nenhum. Então é bom. melhor nem experimentar. Mas o cara vai e ele escuta... Tem uma música do Legião Urbana que tem aquela oração do Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo. Você pega trechos de comentários dessa música no YouTube, ou em post, o cara falando, olha como ele falava isso de maneira santa. Cara, aquela música é sobre dependência. É o Renato Russo, do que você tá falando? Como que você olha para aquilo e você fala, esse cara era conservador. Nunca. Né? Uma coisa é o Lobão ter virado essa coisa que ele virou hoje, pelo menos ele fala e tal, mas o Lobão é o cara que foi preso por porte de cocaína e porte de heroína e fez uma música falando de bandido, vida bandida, enaltecendo. Ele fez uma música detonando polícia que chamava Bangu 1, Polícia 0, né? Todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Se o Lobão acha outra coisa hoje, tudo bem. Mas não esqueça que o cara que você adora era isso. Né? Teve um papo também do Cazuza ser conservador. Pois né? Então, e aí eu olho essa galera e falo, gente, sabe a galera que fala, puta, parei de ouvir Rage Against the Machine quando eles começaram a falar de política? Pois é. Ou que vai no show do Roger Waters, sabe, assim? Sim. E aí eu falo, galera... Teve uma vez que eu tava no festival em Porto Alegre, no show da Francisco Elombre, e tinha um roqueiro gaúcho, né, de uma banda conhecida, tal, do meu lado. Que brother. Não brother. Era o Humberto, que o Humberto não vai pro rolê, tá? Não. Vou proteger ele aqui até o final. O cara de uma banda que eu gosto muito, aliás. Né? E o cara Cachorro brother, grande, gente boa. Vera Louca. A pessoa vai ficar chutando bandas. Não, a Vera Louca me odeia, inclusive. Né? Bom, enfim. Saudades, Vera Louca, só que não. Esse cara, ele vendo assim, o show da Francisco, ele, pô, Léo, o som até que legal, mas olha só, né? Essa coisa meio andrógena, meio gay. A gente que é das antigas do rock, a gente sabe que rock não é isso. David Bowie, Little Richard, Freddie Mercury. Não, e tem todo o rolê do hard rock. Sei lá, você pega uma capa do Manowar hoje, não tem como você defender. Judas Priest. Judas. Que o cara trouxe o submundo do sadomasoquismo gay pra iconografia do Judas. E, cara, não é que eu tô dizendo, tipo, o mundo tinha que ser isso. Amigo, olha as coisas que você gosta. Sabe que uma vez eu pirei muito num dueto do Judas com a Xuxa, porque a Xuxa usava uma roupa muito fetiche no show da Xuxa. Super. Eu achava que ia super ornar os dois no palco. Olha. Uma casa de uma Xuxa e Judas. Você me deu uma inspiração muito boa agora. Acho que vou me divertir quando chegar em casa. Ah, meu Deus! Eu te encontrar amanhã, não vou te cumprimentar dando a mão. Não, sou higiênico. Ô, Léo, vamos falar do disco novo? Vamos sim. Me conta. Eu tava ouvindo Mamba, é minha favorita. Mamba Negra, esse disco, ele teve também um processo bem acidentado para fazer, mas ele nasceu de uma necessidade, sim. E logo que começou a pandemia, mas bem no começo, não tínhamos nem 2 semanas,
eu fiz um disco chamado Estamos. Eu pedi para vários artistas gravarem, com as condições que eles tivessem em casa, podia ser no celular, gravarem canções que falassem daquele momento que a gente estava vivendo de confinamento. E ainda não tinha um horizonte, seriam 3 meses, 6 meses, Exatamente, 2 décadas, né? que foi o que durou. Na verdade, a gente tinha aquela promessa, né, de que em junho ia passar e tal, mas a gente já vendo pelo que estava acontecendo na Europa, que provavelmente não seria assim. E esse disco saiu, e nesse disco um músico de Curitiba, o Rodrigo Stradioto, se ofereceu para mixar. Para mixar não, para masterizar, e ele fez um trabalho incrível, porque algumas coisas foram gravações de celular e ele fez um trabalho de finalização de som impecável ali. E a gente ficou muito amigo durante o processo. E no meio disso daí, o Rodrigo ele começou a ter contato com vários artistas da América Latina que ele não conhecia. E ele falou aquilo que a gente tá falando agora há pouco. Cara, é tanta coisa, como é que a gente vai chegar em mais pessoas? E a gente ficou conversando, ele falou, bom, hoje é a era dos feats, né? Todo mundo fazendo coisa um com o outro e tal. Por que a gente não faz um disco, então, de feats, Brasil e outros países latinos? E eu já tinha os contatos com vários músicos, tinha toda uma rede grande, eu falei, vamos tentar fazer. E eu levei esse projeto para a Aliança Faro, que é um grupo de 11 veículos de comunicação de 10 países diferentes, dedicados a promover a integração latino-americana pela música e pela cultura. Mas principalmente pela música. A Faro abraçou o projeto, só que quando a gente começou a procurar, muitos dos artistas não tinham condições ou físicas, ou emocionais, ou financeiras de produzir canções. Alguns estavam em depressão profunda, outros chegaram a ter Covid, outros tiveram que arrumar 1 milhão de coisas para fazer porque estavam sem show, sem produção, sem nada, porque afetou toda a cadeia, né? Tinha, por exemplo, o Mariano Essaín, da Argentina, o Manza, que o ganha-pão dele era ser técnico de som e de iluminação. Então, também o trabalho dele se foi, né? Então, vários estavam totalmente sem recursos ou sem condições emocionais de participar. E alguns que queriam começaram a oferecer condições que não cabiam dentro do projeto, fossem condições financeiras ou condições tipo, só vou se a minha faixa for destaque, se for isso, se for aquilo. Eu falava, não, vai ter single, né? Nem todas as músicas vão ser singles, mas eu não posso dar um destaque maior para um para outro, senão já fudeu a ideia do projeto, né? Que era o unam todo. Né? A ideia é isso, juntem tudo. Uhum. Motivado por essa ideia da União Latino-Americana, motivado pelo momento político que a gente vive, de separação, de isolamento, uma separação que no Brasil é inclusive regional. Né? Eu trabalho muito no interior da Bahia e eu vejo cada vez mais um isolamento das pessoas em relação ao Nordeste, como se o Nordeste fosse um outro Brasil. Né? E eu morei no Sul por um tempo, tanto em Santa Catarina como no Paraná. Aquela questão meio bairrista que existia antes está se tornando cada vez mais uma ideia de dissociação. Já não é mais um bairrismo, tipo, o Sul é legal. Está começando a virar melhor se for só o Sul. Né? Lógico, não é todo mundo, não são todos os lugares. Sim. Mas você vê essas ideias de separação tomando força, e é muito difícil isso para quem foi adolescente nos anos 90, que você via a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética. Perfeitamente da queda do Muro de Berlim, assistindo aquilo. Eu lembro como se fosse ontem. Qual é o disco do sonho, né, dos anos 90? O primeiro disco do Manu Chao, Clandestino, que é um disco sobre isso, em que a gente ainda acreditava que a globalização ia ser uma coisa boa, que as fronteiras físicas iam acabar e ia ter maiores trocas culturais. E a gente nunca imaginou que a globalização ia ser cooptada de forma econômica, de modo a transformar a cadeia de produção, baratear a mão de obra e mudar o cenário político e econômico totalmente. Mas quem vivenciou tudo isso, experimentou esse intervalo de democracia, de abertura, de esperança, né? E bem que o André Comte-Sponville, o filósofo francês, fala que a esperança é traiçoeira, né? Mas quem vivenciou isso é muito difícil lidar com essa realidade que a gente lida hoje. Né? Tudo bem, eu fiz aqui um monte de brincadeira que pode ter nego que ficou assim, tudo bravo, putão. Mas jura, amigo, jura que você acha que hoje o mundo tá melhor, tá mais esperançoso, e você acha que é pela truculência que vai resolver alguma coisa? Não é, né? Nunca acho que seja. E quando eu vejo que a música tem um potencial tanto de união como de enfrentamento, eu queria trazer isso no disco. E em algumas canções isso aconteceu. Eu queria que fosse um disco de 8 faixas, eu tinha uma curadoria, que não aconteceu por essas razões ali. Alguns sim, alguns puderam participar.
Aí chegou uma hora que eu só tinha 3, eu precisava fazer mais acontecerem. E 2 últimas faixas eu fiz de última hora, assim, de uma inspiração que bateu, que eu falei, vai ser. Eu acho que vai dar liga. E deu. E deu liga de imediato, que foi o Marcelo Calado com o Andrés Correia, esse mesmo Andrés que foi meu parceiro lá no Tributo ao Paralamas. O Marcelo Calado, que é do Amor, o baterista do Caetano Veloso, tem a carreira solo dele. Eu falei, cara, vai dar muito match. Porque o Andrés, quando veio pro Brasil da última vez, eu dei um disco do Marcelo Calado pra ele, ele adorou. Nossa. Né? E aí eu falei, cara, são eles. E eles se deram, assim, acompanhar o processo criativo dos dois foi lindo, porque parecia 2 amigos de longa data trocando ideia. Eles fizeram uma música super rápido, e ainda eles me entregaram as pistas, né? Para quem não conhece o processo de gravação, ele vem em pistas, cada instrumento, ou vários instrumentos em camadas de pistas e tal. Eles falaram, mas na hora que for mixar, você vai ver que tá faltando alguma coisa, que eu acho que tinha que ser um órgão, tipo um Hammond. Você não consegue trazer mais alguém para tocar? Um espírito, assim, muito de colaboração. E sim, o Rodrigo acabou tocando esse Hammond e ficou lindo. E o outro foi o Terremotor, que é uma banda de surf music do Paraná, com o Juan Olmedillo, que é um roqueiro venezuelano, que hoje está radicado no México. O Juan é incrível e também os caras deram uma liga de imediato. E eu, como sou puta fã de surf e garagem, juntaram os dois num som assim. Saiu um garagem de surf maravilhoso. E aí eu consegui juntar com as outras 3, e que aí já tinha uma proposta musical mais diversificada, né? Tinha Mamba Negra, que era uma música bem dançante. Tinha Colibri, que era uma música que, quando eu juntei a Catalina Ávila, colombiana, com o duo Finlândia, que é uma dupla formada por um brasileiro e um argentino, eu achei que ia sair algo dançante dali. Mas eles acabaram achando por bem fazer uma outra canção sobre perda, que tinha mais a ver com o momento, sobre luto. Então, faltou o equilíbrio dançante que eu queria no disco, mas em compensação a composição é linda, é super tocante. A Catalina fez inspirada pelo suicídio do filho de uma amiga dela. Né? Então, e tem os celos do Finlândia, né? Que é uma banda com violoncelo e acordeon. Cruzou tantos mundos diferentes da América do Sul, e é uma faixa que foi gravada uma parte em Córdoba, Argentina, uma parte em Bogotá, Colômbia, uma outra parte em Paris, na França. Uau. E foi mixada em Curitiba e finalizada em São Paulo. Então, por que chora, ONU? Você conseguiu fazer... O disco era para isso mesmo, né? Para mostrar que essas pontes são possíveis. Sim. É claro que se eu pudesse, sei lá, juntar, né, a Rosália com a Isa, eu ia ter muito mais repercussão. Né? Eu espero que isso aconteça, eu espero que chegue. Eu acho do cacete, por mais que eu não seja um grande ouvinte da Rosália, eu acho que ela fez um puta som, é um puta som pop de primeira, e é um jeito do universo latino chegar aqui de uma forma que não é caricata. Porque, ao contrário da Shakira, que anglicizou o som dela, deixou o som dela mais parecido com o padrão americano, a Rosália está chegando no padrão dela. Né? Então eu acho isso mais interessante para você ter um diálogo. Mas no meu disco eu sabia que eu não ia trabalhar com esse universo mega mainstream, mas eu queria juntar essas questões e saber também que, como cada um desses artistas tem a sua pequena penetração no universo online, nas redes sociais, eles iam fazer com que um olhasse para o outro. Né? O cara que ouve o The Howlis, que é uma banda de Pernambuco, talvez ele nunca fosse ter contato com a Parra, que é uma cantora mexicana, com um puta trabalho legal lá. E vice-versa. Só que na hora que eu junto os dois, eu apresento públicos diferentes. Você cruza olhares ali, né? Você cruza olhares. Então, o disco saiu, demorou muito mais do que o previsto, era para ele ter saído em outubro do ano passado, mas por conta desses processos de produção, né, vários músicos chegaram a adoecer também em relação à Covid ou outras doenças no período. Eu tive um burnout, chegou em outubro do ano passado, somou as questões de trabalho, de família e tudo. Eu fiquei 2 meses afastado, pifei em termos mesmo de saúde mental. Cheguei a achar que eu não iria me recuperar, e o apoio de muitos amigos, vários deles músicos, foi o que me salvou. E foi muito curioso que no meio desse processo, a música foi um dos meus instrumentos de cura. Voltar a ouvir discos do começo ao fim, até a relação de envolvimento, de curtição com a música, me ajudou a recuperar o foco, a perder a ansiedade, né? E lembrar que a vida não é só produtividade, trabalhar e emplacar projetos nas redes sociais. Então, quando o Unam Todo saiu, eu falei, cara, por toda a dificuldade que foi, eu vou me empenhar muito na divulgação dele. Mas, ao mesmo tempo, eu quero curtir esse disco. Porque eu sei que cada pessoa que chegar, você nunca tinha ouvido Paua, você nunca tinha ouvido The Howlis. Hoje você falou, poxa, Mamba Negra é minha faixa preferida do disco. Uhum. É um outro universo, é um pouquinho mais que chega. E a gente precisa pensar parar de pensar em termos superlativos.
porque precisa de muita grana para fazer coisa numa escala muito grande, e essa escala não é natural, não é humana. A escala humana, ela é menor. Então, um disco de 5 faixas, que você pode ouvir com calma, estilos diferentes. Você achou ela legal? Ah, eu vou clicar então no perfil desse artista no Spotify. Sim. Eu gostei de Somewhere, então eu vou ouvir o que a Romina Pelotto e o que o Rodrigo Stradiotto estão fazendo, né? Pô, olha só, a Romina, pra mim, ela é uma PJ Harvey da América do Sul. Ela tem um puta trabalho, eu faço essa comparação da PJ só pra ter um ponto das pessoas referenciarem, mas ela tem a identidade dela, né? Ela é uma cantora, compositora de um universo de rock, canção introspectiva, que eu não sei quem faz isso no Brasil, quem faz isso que ela faz. E tá ali, do Uruguai, do lado, né? É muito mais fácil você ter a chance de ver um show de uma Romina Pelufo do que de uma PJ Harvey, Sim. no sentido de que vai custar muito mais caro trazer uma PJ. E a Romina tem um universo musical tão amplo quanto, né? E o cara às vezes não conhece porque tá ali, né? Ou minha banda preferida de rock hoje é o Los Espíritos, da Argentina. E é uma banda que eu já mostrei para pessoas que falaram: ah, eu não quero ouvir porque canta em espanhol. Porra, mano. Então, falou o cara de Oxford, né? Manja do inglês perfeito. É aquele cara que fala que o Iron Maiden é uma banda inteligente porque o Bruce Springsteen estudou história, né? Que tem, né? Tem essa galera? Tem, opa, quem conviveu no metal sabe, não, mas o Bruce estudou história. Então estuda história também, amigo, pra você entender que ditadura militar foi uma merda, tá? E que foi ditadura, não foi golpe, não foi revolução, caralho, a quatro, tá? Muito bem. Então fica nisso, né? Eu lembro que o marketing do Queen no começo era que eles eram grandes universitários, né? Eram caras destacados e tal. Meu, que legal, mas... E aí? Sabe, não tá dizendo nada. O vocalista do Bad Religion, né? Sim. Ele é doutor em biologia, não sei o que. Cara, que legal, mas... Mas isso não faz parte da publicidade do Bad Religion. Não, inclusive o Bad, que é uma banda que sabe rir de si mesmo. Sim. Eu vi o último show deles no Brasil em 2011, que foi brilhante. Qual foi? Foi do Gas Festival? Não, então eu fui no penúltimo, foi no Via Funchal, um pouco antes do Funchal fechar. Teve o Gas Festival, é verdade. Ele falou: a gente tá fazendo a nossa turnê de 30 anos, a banda tem 31, porque a gente tem que continuar excursionando, né? Porque isso aqui é férias pra gente. Falou: a gente vai acabar, né? Não tem mais por que lançar disco, né? Do pessoal público, vocês vão dizer que os nossos discos novos são bons? Vocês só querem ouvir as músicas antigas, porra, né? Ele rindo da própria banda, e ele falou: eu fui hoje almoçar no bairro dos Jardins. Vocês são punk, acho que vocês não conhecem muito Jardins, né? Cara, ele brincou muito porque ele sabia que aquele público era de classe média alta e tal. Aliás, o rock é e sempre foi uma música de classe média alta, né? Guitarra não é barato, né? Um espaço para ensaiar. Mas quando a galera fala os punks de Brasília, mano, era tudo filho de embaixador, né? Sim. A galera do rock Brasília ali, era tudo gente com grana. Aqui no Brasil, o único rock operário que você teve foi o punk do ABC. Sim. Que aí sim, que os caras tipo, o primeiro disco do Ratos foi gravado num estúdio que gravava moda de viola. Era instrumento catado de lata de lixão, literalmente. Uma guitarra era uma Janine tosca. Nada, isso sim, e era o espírito punk, do faça você mesmo. Mas é o único momento do rock brasileiro onde você está falando de um rock operário. O rock brasileiro sempre foi de classe média alta, educado, erudito, etc. Isso não é um problema. Pelo contrário, é muito legal, que bom. Mas não vem dizer que era música da massa. Né? Tem um livro do Pedro Só, que é 1985, o ano que mudou o Brasil, do Pedro mais um autor. Em dado momento ele fala: as pessoas gostam de lembrar de 1985 como o ano do Rock in Rio, que sim, foi o primeiro Rock in Rio e foi muito importante para o cenário de produção cultural do Brasil. Cenário de shows, né? Cenário de shows. A Medina fez foi absurdo. Exatamente. Mas ele fala: foi o ano que o rock tomou conta do Brasil. A música mais ouvida de 85 foi Seu Delegado Prendo Tadeu, da Cremilda. Exatamente. Quem não conhece, por favor, dá um Google. Preferencialmente na participação da Cremilda no Trapalhões, que é muito legal. Mas essa era a música do ano que o rock tomou conta no Brasil. As pessoas também romantizam as lembranças dela. Sim. O rock foi música de massa no Brasil por muito pouco tempo. Né? As pessoas falam: antes todo mundo ouvia rock. O rock foi música de massa por 86 a 87, e eram poucos os que eram realmente massivos. Quando você fala de uma Blitz, de um Legião Urbana,
de um Barão Vermelho do Concazuza? Sim, eram bandas massivas, né? O Engenheiros era uma coisa curiosa, o Engenheiros era uma coisa meio Los Hermanos, porque tinha um público muito grande, mas era um público meio à margem. Total à margem. Né? Era o lado B desse rolê do rock 80, Sim, né? acho que até... porque ele era do Sul também. Tinha uma coisa geográfica. Porque tudo estava acontecendo no Rio de Janeiro. E eixo Rio-São Paulo. Sim. Então a questão geográfica também acho que influenciava, né? Você não vê uma galera de outros estados. Tinha alguém do Mato Grosso produzindo essa cena do Rock 80. E tinha também a própria questão deles serem os caras que não tinham a produção anos 80. Eles usavam as roupas deles de dia a dia. Ele era meio Rush nesse sentido, né? Não era aqueles cabelos compridos, né, que era normalmente associado ao metal, era porque os caras eram meio ripongos. Você tinha o Augusto Lix, que era o cara menos Guitar Hero do mundo, com aquele cabelinho para trás, tiozinho, né? Camisa fechada até em cima, né? Então, Engenheiros, mas Engenheiros era muito popular, os shows do Engenheiros sempre eram lotados. Eles, inclusive, Engenheiros e Paralamas foram bandas que tocaram em cidades onde nunca tinham visto um show de rock. Mas, de novo, isso não era tônica, porque nos anos 80, quem que era popular era Cremilda, era Rosana, O Amor e o Poder. Sim, né? como uma deusa. Era as músicas que se tocavam em novela. Sim. Porque também a gente estava numa época de comunicação das mídias de massa, onde os programas do Bolinha do Chacrinha recebiam toda a gama de artista. Então, tem a história do Titãs, né? Que eles queriam fazer televisão e eles faziam coreografias para estarem na televisão tocando. Exatamente. A televisão me deixou burro demais no Chacrinha, né? Eles usaram isso a favor deles. Muitas bandas não iam para programas de auditório, justamente por ter essa política, sou rock and roll demais para estar do lado de uma chacrete. E o Titãs teve esse insight e aproveitou disso, né, nos anos 80. De novo, porque para você falar com muitas pessoas, você tem que saber usar os recursos, né? Você pega a biografia do Johnny Ramone, a autobiografia dele, ele fala que o visual do Ramones foi pensado no sentido de... Porque o Ramones surgiu em 73, né, o primeiro disco em 74, era a época do glitter rock ainda, né? E falou, poxa... Se um garoto do meio oeste americano se veste igual o Mark Bolan ou o David Bowie, ele não sai de casa, ele apanha do pai, né? Então tinha que ser uma roupa barata, que os garotos conseguissem comprar e que eles pudessem usar sem problema. A jaqueta de couro, que hoje é um item caro, era um item barato na época. Era uma coisa normalmente de cidades portuárias, comprada muito barato. O jeans rasgado, como dizia o Mark Ramone, não é porque você comprou um jeans rasgado caro. Você usou as suas calças até elas rasgarem. Rasgar, né? Mas... tinha essa inteligência de pensar o visual. E é isso que eu falo, que quando você quer se comunicar com o grande público, você não pode ficar preso na sua pecha de outsider. Né? Você tem que entender que você tem que falar com as pessoas. Isso não quer dizer que você vai diluir o seu trabalho, mas você vai facilitar os caminhos pelo qual o seu trabalho chega. Foi o que você acabou de falar. Os Titãs faziam essas brincadeiras para chegar no Chacrinha e cantar a televisão me deixou burro demais. E teve uma história dentro do cenário do rap, né? Porque o rap, anos 90, ali com Racionais, com RZO, o Mano Brown tinha a postura de não ir à televisão. Que era meio que se curvar o sistema e tal. O Elião da RZO falou para mim, a gente tinha que estar na televisão. A periferia estava assistindo televisão. Era lá que a gente tinha que estar, nos programas de auditório, de dia, porque a senhorinha aqui da favela, né, da comunidade, está assistindo isso. Sim. Então é lá que a gente tem que estar, é esse espaço que a gente tem que ocupar. Real, né? Acho que o Mano Brown até recentemente falou alguma coisa nesse sentido, né, de erros cometidos nos cálculos, mas era a postura dele e de uma galera do rap naquela época. Mas talvez se o Racionais tivesse ido à TV falar aquele registro histórico que foi o disco Sobreviver no Inferno, talvez a história do Racionais tivesse sido diferente, né? A gente só entra no campo especulativo, mas era coerente com o que eles colocavam na época, né? E talvez tenha até ajudado a alimentar o mito, talvez se eles tivessem aparecido com mais destaque, a mensagem teria sido mais forte naquele momento, mas depois se diluído e não teria dado a longevidade que deu. A gente só pode especular sobre isso. O mercado teria engolido, né? Sim, de alguma forma. Mas a questão é exatamente entender, né? Entender como que você vai fazer para falar com esse público. Eu não sou um usuário de redes sociais. Eu abomino, na verdade. Eu não me sinto bem. Eu acho o Instagram uma máquina de depressão e ansiedade. Mas eu entendo que hoje, se você quer falar, você tem que estar ali. Sim. Então, foi onde eu usei, pedi para a Aliança Faro me ajudar na divulgação do UNAM todo, tipo, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode estar lá? Eu não gosto de lançar em singles, mas eu lancei 3 singles antes de sair com o disco, porque você tem que adequar, você tem que entender, senão você vai virar... Tem uma história bem triste, né,
Eu gosto muito de feiras de rua, né? E tem um livro chamado Dias de Feira, do Júlio Bernardo, que ele conta as memórias dele como feirante. E tem uma história super triste que era do cara que teve que fechar a barraquinha de cachorro-quente dele, porque ele se recusava a colocar coisas no cachorro-quente que fosse molho de tomate artesanal e salsicha. Ele não queria pôr batata palha, não queria pôr purê de batata, que ele falava, cara, é isso que eu vendo, né? Eu entendo esse lado de você falar uma coisa, isso é tão verdadeiro pra mim que eu não quero transformar. Mas você tem que estar pronto, então, pra você ficar com isso só no seu universo paroquiano. Se você quer chegar pra mais gente, você tem que entender como as pessoas consomem as coisas. Ou você tem que ter uma sacada muito genial de propor uma nova forma de consumo. Porque isso existe. Se tem a Legião Urbana algumas vezes aqui, quem ia dizer que uma música como Faroeste Caboclo, sem refrão, com 9 minutos, ia virar um hit? E tocar na rádio. Hoje não vira. Né? Mas nem naquela época viraria. Ninguém apostaria que uma música de 9 minutos viraria um hit. W Brasil, que foi um dos maiores hits da história do Jorge Ben, foi uma música gravada como faixa bônus de um disco ao vivo. Ela entrou e ele gravou como um presente para o pessoal da W Brasil. Né? Virou um hit de forma espontânea, né? Sem jabá, que na época dos anos 90 já estava dominado pelo jabá. A música virou por pressão popular. Então, às vezes, eu sempre acho que existe espaço para propor um novo, mas o novo não vem do nada. Esse papo de inovação a cada minuto é papo de viciado em empreendedorismo que transformou agora a igreja em empreendedorismo. É papo de coach. Papo de coach. Coach. E na boa, as pessoas vão olhar para os anos 10 e anos 20 e escutar toda essa porcaria de coach, vão ver o tamanho de estrago que isso fez na vida. E esse discurso do empreendedorismo que transformou todo mundo em PJ, todo mundo se ferrando, sem garantias trabalhistas, né? E o cara se esfalfando e ainda achando que ele tá... Tem uma tirinha do Ricardo Coimbra que é isso, o cara tá catando latinha reciclado, falando, não, tem que empreender. Meu irmão, né? Você está sendo explorado. Né? O Byung-Chul Han, aquele fotógrafo, filósofo coreano, ele fala: nós nos autoexploramos e chamamos isso de realização. Então, o processo do Unan todo também teve a ver muito com isso. Uma hora que eu vi que o disco estava me consumindo pelas dificuldades de produção, foi isso está errado. Porque não fazia nenhum ano que eu tinha lançado o tributo ao Tom Block que eu tinha curtido, desfrutado, ficado feliz, aumentado minha rede de amigos, feito um trabalho que eu acredito chegar em mais pessoas. E aí agora eu tô fazendo um negócio que tá consumindo a minha saúde junto com outros problemas. Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque você entra nessa loucura de produção. Produção que eu digo é ser produtivo, que a nossa sociedade criou. Você tem que estar produzindo o tempo todo. Não, cara. Né? E o seu tempo de lazer é para você descansar para produzir melhor depois. Não, quando eu tô com os meus cachorros é para estar com os meus cachorros. Uma ode ao ócio aqui, por favor, gente. Uma ode ao ócio, porque, cara, sem ócio não existe tesão. Sem ócio não existe vida, não existe espaço para você pensar no que você entendeu. Tem gente que, sei lá... Digerir, inclusive, tudo que tá te impactando, né? Sim. Te atravessando. Tem gente que só atropela as coisas, vai vivendo uma coisa atrás da outra. Então... Né? Tô falando tudo isso porque está ligado ao disco. Cara, é um disco de 5 faixas. Ouve com calma. Ah, ouvi e não gostei. Tudo bem, mas pelo menos você parou e ouviu. Se você gostou de alguma coisa, 5 faixas com 2 artistas em cada uma é um universo de 10 artistas novos que você pode explorar. Você não precisa esperar o algoritmo trazer para você. Ele tá ali. Né? Tem a faixa mais dançante, tem a faixa mais introspectiva, tem a mais loucona, tem a mais roqueira. Tem para todo mundo. Né? Então... procura, né? Ah, não gostei. Então beleza, cara, mas pelo menos você tentou, né? Procurar ouvir, nem que seja às vezes para você reforçar e falar, puxa, realmente, não é por esse lado que eu tô indo, né? Até aquela hora que você começa a experimentar um monte de comida diferente, você fala, tá legal. Até que eu experimentei, mas o que eu gosto mesmo de comer é isso. Mas você não se fechou, né? Você foi atrás e de repente tem aquela hora que você descobriu, cara, como que eu nunca tinha comido isso antes, né? Vale para tudo, vale para o lado pessoal. Né? Pode ser que daqui a 2 anos eu ouça entrevista e fale, nossa, eu falei tanta bobagem, olha como eu era cheio de certeza. Eu olho entrevistas que eu dei antigamente, eu leio entrevistas que eu dei, eu morro de vergonha de ter um monte de certeza. Mas porque gente com certeza é perigosa. Eu acho que isso faz parte, eu acho que envelhecer, amadurecer é isso, é perder suas certezas. Eu acho Exatamente. que é esse o processo, né? Muito mais mal é feito em nome da certeza do que em nome da dúvida. Sim. Né? Então, e é muito ruim quando você é a pessoa taxativa. Né? Quando você é a pessoa taxativa, você tá sendo igual aquele pai no clipe de We're Not Gonna Take It. Não vai ouvir, não vai fazer, porque eu tô dizendo que é tudo uma merda. Né? Por que então só você sabe o que é bom?
Porque só você defende. A gente está matando os nossos espaços de escuta e os nossos espaços de contrariedade, né? Porque a gente está vestindo cada vez mais esse pensamento futebolista, que é, não importa se o gol foi roubado, se o juiz roubou, se estava impedido, vale se teve agressão, o que vale é que meu time ganhou. Sim. E não. Né? Os fins não justificam os meios. Pelo menos no meu modo de entender, não existe ética onde os fins justifiquem os meios. Né? Porque o meio é a jornada. E se a jornada está sendo ruim, alguém está sendo prejudicado. Alguém está sofrendo com isso. Então, se a gente tivesse mais disposto a ouvir isso, né, o disco tem esse espaço de escuta, né, porque é isso, tipo, ouça sons diferentes, ouça pessoas diferentes. Essas pessoas não foram unidas por afinidades, foram unidas pelas diferenças. Né, e esse é o ponto legal, você procurar esse lado, porque não é aquela coisa, olha, eu até tenho amigos que são não sei o quê. Não, cara, eu não peço atestado ideológico dos meus amigos. O que eu quero ver é a micropolítica de cada um, não a macro. No sentido você trata bem as pessoas ao seu redor? Você é justo dentro do seu trabalho, seja ele qual for? Você mantém a sua ética para além do seu discurso ou ela só da boca para fora? Né? Isso é o que me interessa. Se para você agir dessa forma, você precisa acreditar na direita ou na esquerda, ou no centro, ou precisa ser evangélico, ou umbandista, ou qualquer outra coisa, isso é acessório, isso é secundário. O que interessa é a maneira como você age, e quando você ouve essas coisas diferentes, isso é o mais interessante. Né? Eu falei, eu sou um ex-seminarista, hoje eu sou um umbandista. A ideia de chegar num terreiro de umbanda quando eu era mais novo era extremamente assustador. Hoje é o lugar que me conforta, é o lugar que me dá alegria, que me faz bem. Né? Então, e isso não quer dizer que eu rechaço a igreja, que eu odeio a igreja, que eu quero que... Não, as coisas mudaram. Né? Aquilo não conversa comigo. E não estou dizendo que eu atingi um estágio de sabedoria suprema. É só, cara, a vida é tão mais fácil, tão melhor quando você não está preso. É só respeitar aquilo que te comunica, né? Independente dessas barreiras. Principalmente na religião, né? Que às vezes eu acho que as pessoas ficam tão apegadas à religião que elas perdem a oportunidade de entender a sua espiritualidade, de se relacionar com a sua espiritualidade, né? Porque tá só se relacionando com a religião. Você se relaciona com a casca, né? Sim. E não com o que está atrás da casca. Então, não dá certo para ser desse jeito. E teve um outro componente também para o nome, que tem a ver com isso que a gente está falando, porque tem aquele documentário do Netflix, o Quebra Tudo, né? Que é o Rompan Todo. E ele é um documentário altamente questionável. Você, como uma pessoa ligada ao cinema, você sabe que não existe documentários imparciais. Você sempre vai ter uma visão. Tem um viés ali. Mas ali fizeram um recorte que o recorte não está claro. Da maneira como eles venderam o documentário a história definitiva do rock latino-americano. Quando ele deveria se chamar A História do Rock Latino-Americano segundo Gustavo Santaolalla, que é um produtor musical. Que tem todo o olhar dele, né? Exatamente, porque ele fala de rock latino-americano, ele exclui o Brasil. Aí a justificativa do diretor não, mas nós pegamos as bandas que se comunicaram com outros países. Sepultura, amigo. Sepultura. A maior banda de metal da América Latina da história. Mesmo o Ratos, né? Circulou bem. O Ratos, o Paralamas, que se comunicou com tudo ali. Né? Ou até artistas que não são diretamente ligados a um universo roqueiro, mas que tiveram uma penetração muito grande, como Caetano Veloso, né? Que foi muito influente nesse cenário latino-americano. Ou mesmo vários outros momentos do próprio rock latino-americano, tipo uma das maiores bandas da história da Argentina, que é o Los Redondos, ela ganha 1 minuto e 10 ali no documentário. E bandas com menor importância têm um recorte muito maior. Né? O Los Redondos era a banda que conseguia pôr 200 mil pessoas no show. Tem festival mega que não põe 200 mil pessoas num dia. Né? Os caras eram meio uma religião, uma missa, assim. Eles falavam, o show era La Missa Ricoteira. Né? Uma mítica tão grande e é um fenômeno que até hoje tem um impacto muito grande. Mas ficou restrito à Argentina, Uruguai, Chile. Mas como que você não vai dar conta disso? Então tem várias coisas ali que eles deixaram de lado e chega no final, meio que faz de conta que não tem nada muito interessante, mas as mulheres vão fazer o rock legal de hoje. Quase como um aceno, só que mal dá voz às mulheres no documentário.
né? Parece só uma coisa que fizeram para parecer legalzinho, para parecer bacana. Pra ser inclusivo, para não ser cancelado, né? Mas não teve um negócio legal ali. Sim, tem um movimento feminino muito grande no rock latino-americano, principalmente o cantado em espanhol hoje, muito, muito, muito forte. Mas tem muitas outras coisas acontecendo, só que também só deram aquele recorte parcial. Eu falei, filho da mãe, né? Quebra tudo o meu saco, agora vai juntar tudo, porque não é isso. O nome tem razão de ser, tem uma razão histórica, de uma frase que foi dita num show que gerou toda uma comoção na Argentina e tal, mas quando você põe no contexto, ele virou uma coisa meio pedante. Eu falei, não. Né? Tem hora que quebrar as coisas é bom, mas agora é hora de juntar. Então, tá na hora de fazer um outro documentário. Sim. Nossa, eu fiquei pensando, cara, o que eu precisaria fazer pra fazer essa porra desse documentário? Mas daí quando eu comecei a listar, eu tava conversando com o Ricardo Alexandre, e aí eu também um jornalista aqui de Jundiaí, Conheço. O pessoal que conhece do público, e eu fiquei... Não vou fazer isso, Ricardo. Ele... Não agora. E olha que o Ricardo já fez muita loucura na vida dele, né? Aliás, precisa vir aqui, Ricardo Alexandre. Você desentocar o Ricardo do Eloy Chaves é um problema muito grande. Né? É muito difícil. Posso tentar ajudar você nessa missão, mas Ricardo olha, Alexandre. Precisa de uma força-tarefa. Eu preciso... Bom, eu vou mentir para ele que eu vou ajudar a fazer esse projeto para financiamento. Quem sabe? Viu? Redes sociais, eu sei que você odeia, mas onde as pessoas podem te encontrar o som? No Napster, no Fotolog? Não, o meu Instagram é lvinha78, tem muito pouca coisa neles, mas enfim, é um caminho para falar comigo. No Facebook, quem tá olhando a minha cara, não vai ter outro Leonardo Vinhas com a minha cara. Tem mais um monte de Leonardo Vinhas lá, você pode acabar falando com um cirurgião bariátrico ou com um vereador de Minas Gerais. Talvez você consiga coisas mais interessantes falando com eles. Mas essa carinha aqui é uma só, né? Esse senhorzinho de barba grisalha, não tem dois Leonardo Vinhas com isso. Meu e-mail é leonardo.vinhas@gmail, né? Acho que é o caminho mais fácil para me encontrar. O disco você encontra em todas as plataformas, aliás, todos os meus discos você encontra em todas as plataformas, menos o Deezer. Alguns não estão no Deezer por questões de distribuição. O Unan todo, em especial, não está. Mas você encontra no Spotify, YouTube Music, Tidal, Apple Music e várias outras plataformas que eu não faço a menor ideia de quem usa, mas que entram na distribuição. Porque todo mundo que eu conheço usa ou Deezer ou Spotify ou Apple Music. Agora eu tô vendo umas pessoas usando YouTube Music, mas é muito pouco. Agora, as outras, eu nunca conheci uma pessoa que usasse Tidal na minha vida. Então, se você usa Tidal, escreve aqui pra gente, deixa seu comentário aí, liga na rádio, que a gente quer te conhecer, essa pessoa estranha. No Screenel você encontra a lista de todas as produções do selo Screenel, não só as minhas, são 41 discos que foram lançados pelo selo, muitos de material autoral inédito, outros nessa onda de tributos ou coletâneas temáticas. Dos tributos tem, além dos 4 que eu produzi, Tom Bloch, Alceu Valença, Paralamas e Walter Franco, tem também tributos ao Milton Nascimento, ao Skank, ao Engenheiros do Havaí. Mentira! Que foi o tributo com o maior número de downloads da nossa história. Obrigado, galera que gosta de Engenheiros do Havaí, por me ajudar nessa aqui, defendendo alguém que ia falar mal do Engenheiros do Havaí. Que tem, inclusive, uma audácia. Eu não sou fã de Engenheiros, mas tipo, você cantar várias músicas, eu gosto muito do disco Minuano. Eu gosto também. Eu acho um dos melhores dos Engenheiros. É um pouco assim meio cômodo, porque na verdade eu não gosto da primeira fase do Engenheiros, mas depois que deixou de ser o Licks e o Maltz e mudou a formação, eu acho que ficou mais legal. Tem muitos, o Surfando Karmas e DNA eu também gosto. Eu gosto mais rock and roll, assim. Tá vendo? Eu conheço até o nome dos discos. Puta merda, eu sou uma fraude. Você é uma fraude. Eu tô mentindo, mas na verdade eu vou comprar uma camiseta aí com o ideograma do Gessinger. Muito bem. E tudo que eu falei do Edgar Scandurra não vale pro Humberto Gessinger. Ele é um cara extremamente agradável de conversar. Ele é timidão, mas ele é gente boa. É isso aí. Aqui defendemos Humberto Gessinger com todas as forças. Gente, obrigado. Caralho, obrigado por esse domingo juntos. Para você que está ouvindo pela Rádio Difusora, você pode ver a carinha do nosso convidado, Léo Vinhas, no YouTube do Francamente. Esse programa também está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no Tidal. Tá no Tidal? Tá, muito bem. Para você que está no Tidal, muito obrigada por ouvir esse papo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.